Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Vamos descansar a aula de trabalho para o trabalho. Tá? Nós vamos ver ali em termos do processo e com as respectivas peças cabíveis, tá bem? Gente, aqui o negócio é a gente visualizar o começo, o meio e fim, e dentro disso a gente acrescentar alguns detalhes, tá? Então, para começar, o que nós temos dentro ali em termos do processo? Você tem, a petição inicial, que é a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista acontece quando alguém, o empregado ele vem até o escritório de advocacia, troca uma ideia com você e depois, evidentemente, né, se ele tiver direito, você vai entrar com uma ação trabalhista. Mas isso pode acontecer também por parte do empregador. O empregador também pode fazer uma reclamação trabalhista, ele também pode fazer um pedido, ele também pode fazer uma petição inicial, ele também pode fazer um inquérito judicial para apurar uma falta grave. Porque existem alguns cargos em que a pessoa, para ser demitida, mesmo se ela vier cometer uma falta grave, tem que haver uma ação judicial para verificar o estável decenal, não tem mais, né? Mas nós também temos o membro da CNPS, o dirigente sindical e o diretor de cooperativa. Então, e nós também temos, às vezes, o empregador ele pode fazer uma ação de consignação em pagamentos também. Também pode fazer uma ação de consignação em pagamento. Às vezes o empregado ele vai embora, deixa os bens lá, e aí o empregador tem que fazer o quê? Uma reclamação trabalhista, também uma petição inicial. Então, é possível que essa reclamação trabalhista seja feita dessa maneira. Gente, o básico é o seguinte, na hora da prova da OAB, nós temos a reclamação trabalhista. O que você tem que fazer? Você tem que ir até o índice remissivo e ler a expressão, reclamação trabalhista e ver qual que é o artigo que se enquadra nesse contexto. Eu estou dizendo isso porque talvez venha a cair para você uma ação de consignação de pagamento, venha a cair um mandado de segurança, sei lá, venha a cair uma ação possessória, venha a cair um inquérito judicial de apuração de falta grave, eu não sei. Dificilmente isso vai acontecer de novo, mas se vier a acontecer, nós não podemos ficar preocupados com a estrutura da peça. Nós temos que fazer o quê? Ir até o índice remissivo, olhar para o artigo e, a partir daquele artigo, fazer a peça dentro do que ele pede. Por exemplo, uma ação de consignação em pagamento. O que ela pede? O que nós conversamos sobre isso? Você vai até o índice remissivo, aí você chega no CPC e o CPC vai dizer o que é que você pede. Tá? Eu pedi para você colocar junto com a ação de consignação em pagamento, se você não colocou, você vai lá e coloca agora. É o artigo 477 da CLT. Por quê? Porque você já acaba acrescentando, antecipando uma eventual contestação da outra parte, alegando que você não pagou a multa do 477. O que é a multa do 477? É quando, após o término do contrato de trabalho, você, em 10 dias, não paga o valor das verbas rescisórias. Tá? Então, olha só, o que eu disse até o presente momento é só o seguinte: nós temos reclamações trabalhistas que podem acontecer, são petições iniciais. Você tem um empregador que pode fazer isso, você tem um empregado que pode fazer isso. O que você precisa fazer na hora da prova? Você tem que ver o problema e ver qual que é a petição inicial que você tem que fazer. Se é um inquérito judicial, se é uma ação de consignação em pagamento, se é realmente uma reclamação trabalhista que seria a normal, a natural. Dessa reclamação trabalhista, nós vamos ter o servidor, e esse cara aqui, o servidor, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para outra parte, que é o reclamado, e esse reclamado tem que ter ciência de que existe uma reclamação trabalhista contra ele, o reclamante aqui, pelo menos com 5 dias de antecedência da data da audiência. Tá? E aí, nessa audiência, ele vai juntar aqui a contestação. Depois que teve a tentativa de conciliação e a leitura da petição inicial, tem a contestação. Tá bom? Então, agora eu vou voltar aqui na petição inicial. O que nós teríamos dentro de uma petição inicial? Vamos ver aqui um problema, pessoal. A ideia não é trabalhar direito material, é só ler um problema, aí lendo esse problema a gente pensa junto, Olha só, uma reclamação trabalhista qualquer, Vamos ver aqui o que nós poderíamos pegar numa reclamação trabalhista qualquer. Ó, isso aqui é uma reclamação trabalhista. Houve um problema, certo? E o cara quer resolver esse problema na Justiça do Trabalho. Olha só, olha aqui. Eu tenho um problema, Ó, Mariana Marques, empregada da Portal Seguros Limitada, tendo sido admitida em 2015 e tendo o contrato sido rescindido em 2016, então as informações, recebeu todas as verbas rescisórias. A empresa não afitou o registro do seu CTPS. Como advogado de Mariana, adote a medida judicial cabível. Olha só, ela recebeu todas as verbas rescisórias, mas ainda não teve na carteira de trabalho a anotação do período de serviço. Ó. Então, ela pode fazer uma reclamação trabalhista pleiteando isso. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da tal vara de tal local. Mariana Marques, solteira, brasileira, nacionalidade, cidadania. Você coloca ali também o RG, o CPF, o e-mail dela. Vem fazer reclamação trabalhista em face da Portal Cursos Limitada. É isso que você coloca na sua reclamação trabalhista.
A reclamação trabalhista, o que nós temos que ter de importante numa reclamação trabalhista? Reclamação trabalhista, pessoal, é o seguinte, né? Nunca pode faltar o endereçamento, a qualificação, né? Aí nós temos o seguinte, que nunca pode faltar, que é a notificação, né? O que é a notificação? Você quer que a outra parte se manifeste sobre esse pedido aqui. Você quer, obviamente, a procedência dos pedidos e a produção de provas, né? Então, você tem, requer a notificação da parte contrária para apresentar a defesa no prazo legal. Ainda insta a salientar a importância da produção de provas e a procedência de todos os pedidos que foram acima mencionados e agora são, mais uma vez, reiterados. Aí você pode colocar os pedidos de novo aqui, reiterando os pedidos. Tem o valor da causa, pessoal, não pode faltar o valor da causa. Provavelmente você vai pedir uma sucumbência também, que é o motivo pelo qual, né, você pode receber um valor a mais, porque teve que entrar no Justiça do Trabalho para poder ter direito a receber esse valor. Tem a sucumbência. Se a pessoa não tem condições financeiras, né, até 40% do teto do regime geral da Previdência Social, você tem ali a gratuidade da justiça também. Gente, o que eu falo para sempre observar é que nesse problema não tem isso, tá? Mas vamos dar uma olhadinha num outro problema qualquer. Talvez um outro problema tenha, mas se não tiver, não tem problema, a gente pega e reitera aqui. Ó, um outro problema qualquer, talvez o problema traga alguma coisa nesse sentido. Mas, ó, essa aqui, também é uma reclamação trabalhista. Ó, Ana foi admitida na empresa Delta em 2017 para exercer as funções de assistente administrativo. Apesar de todo o zelo, então aqui tem um valor, né? Apesar de todo o zelo profissional que Ana emprega, Rafael, aqui está abaixo do salário mínimo. Tudo bem, é porque nesse problema aqui o salário mínimo era R$ 1.100, tá? Mas hoje eu ponho aqui R$ 1.500, então. Apesar de todo o zelo profissional que Ana emprega ao desenvolver suas funções, a proprietária da empresa Delta, senhora Maria, em diversas situações, acusava-a de ser incapaz, chamando-a de burra e incompetente. Então, gente, aqui você tem um burro incompetente. Cara, passou isso aqui, é dano moral, certo? Então, você sempre fica esperto com dano moral na sua prova. Sempre fica esperto com dano moral. Então, coisas que você não pode deixar escapar. O basicão, essa parte de vermelho, né? Nunca pode faltar. Valor da causa, sucumbência, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. E gratuidade da justiça, fica esperto sempre. O dano moral, pessoal, também é algo que você também deveria não deixar passar nunca, o dano moral. Tá? O dano moral também nunca deixa passar. Se você desconfiou que rolou um dano moral, já pede. Outra coisa também, para desconfiar, quando eu falo desconfiar, é porque talvez na hora da prova você não consiga visualizar a tese, mas você não pode deixar de pensar que deve pedi-la. Tá? Por exemplo, aqui vamos supor que o contrato de trabalho tenha sido findado em 20 de janeiro de 2021. A Ana rompeu em 20 de janeiro de 2021. E aí, até o presente momento, ou seja, qual que é o presente momento? Até o dia 19 de abril de 2021, ainda não foram quitados o valor das verbas rescisórias. Pronto, o que acontece numa situação dessa? Você tem que pedir já a multa do 477, que é o valor de uma remuneração, certo? Por não ter sido pago as verbas no prazo oportuno. E também, né, você também já pede a multa do 467, caso no caso de ficar bem evidente aqui, por exemplo, o saldo de salário. Vamos supor que a pessoa tivesse trabalhado e o saldo de salário não tinha sido trazido aos autos, né? Não sido trazido no problema, né? Então, o saldo de salário a pessoa não recebeu, às vezes não recebeu uma férias ou 2 férias vencidas, que é certeza, às vezes não recebeu comissões, verbas incontroversas. Às vezes tem uma verba incontroversa, já pede para pagar na audiência sob pena de multa de 50%. Então, isso aqui, pessoal, nunca pode faltar. Então, veja que uma pessoa fez uma reclamação trabalhista, né? Na verdade, assim, nós temos um problema, a gente lê, e coisas que não podem faltar seriam essas aqui, super básicas. Caiu, não pode faltar nunca. Só que também tem outra coisa que não pode faltar nunca. Você tem que entrar já pensando nisso, que é liminar. Né? O que é liminar? Às vezes você vai fazer uma reclamação trabalhista pedindo algo que você quer receber antes de chegar no finalzinho do processo. Por exemplo, aqui você tem a reclamação trabalhista, né? Nós vamos ter a audiência, na audiência tem 3 momentos. Então, aqui você vai ter o depoimento do autor do réu, o testemunho do autor do réu e perito do autor do réu. Depois vai ter a sentença. Tudo isso aqui depois que também foi tentada a conciliação, leitura da petição inicial, a contestação foi juntada, talvez teve até réplica, e depois teve a sentença. É na sentença que você ganha o que você quer. Só que quando você ganha o que você quer, a outra parte ainda pode fazer RO para o TRT, né? Ela ainda pode fazer RR para o TST. Inclusive, aqui a execução, ela vai ficar pendente, certo? Cálculo, arbitramento ou artigo, ela vai ficar pendente. Então, demora muito para chegar onde você quer. Então, para não demorar tanto, às vezes você pede o quê? Uma liminar. Na reclamação, talvez você pede uma liminar. Essa liminar aqui é um pedido que você faz
super rápido para já ter direito àquilo que você quer. Por exemplo, você é um dirigente sindical e quer a reintegração. Ou você é uma gestante e quer a sua reintegração, porque você foi demitida naquele período em que você estava gestante, tinha estabilidade. Tá? Então, isso é uma liminar, é você pedir para antecipar aquilo que você receberia lá no final. Certo? Bom, maravilha, gente. Então, vamos voltar aqui. Eu comentei até o presente momento que nós temos reclamações trabalhistas que podem ser feitas. Né? Reclamação trabalhista, você tem o reclamante, você tem o reclamado. Tá? Essa reclamação trabalhista, ela tem os pedidos, né? Agora eu vou olhar um modelinho com vocês. Você tem gratuidade da justiça, dano moral, sucumbência, valor da causa, notificação, procedimento dos pedidos, produção de provas e liminar. Gente, quando eu peço para você entrar já pensando nisso, é porque talvez você não vê isso na prova, mas se você já entra pensando que vai ter, você vê, certo? Então isso aqui é como se fosse uma colinha. Você tinha que levar isso aqui escrito na tua perna. Aí você vai no banheiro, abaixa as carças, olha lá. Onde que está escrito aqui? Reclamação trabalhista. Você pega e olha já tudo que tem que ter na reclamação trabalhista. Certo? Já olha, volta para a sala para fazer a prova. Tá? Fala, puta que pariu, não é que eu não lembrava da liminar? Aí você tem a liminar lá, pronto, você já vai lá e já pontua isso daqui. Puta que pariu, como é que eu não vi um dano moral, meu Deus do céu? Né? Então, gente, são coisas que não podem faltar. Ô, Rafa, você não dá ideia não, velho. Você não dá ideia não. Você sabe que eu já tive aluno que já fez isso já, né? Eu tenho até não que ela tirou foto no banheiro, né? Mas eu tenho aluno já que escreveu uma peça inteira, não decorava a estrutura da grave execução, nem a pau. No caso, era em penal, né? Não decorava nem a pau. Aí foi, eu vou fazer essa bosta, essa estrutura na perna. E fez a estrutura na perna mesmo, né? Fez a estrutura na perna, do agravo em execução. Para a época, era agravo em execução. Vai, gente, pode fazer. Não dá nada não. Ninguém vai ficar vendo no banheiro o que vocês estão fazendo, não. É, velho, mas e se der rolo? Aí o problema é teu. Cada um com seus problemas. Não, ainda sabe o que que o pessoal falou? Ah, Que como o detector lá não pega papel, né? Então ensinou as meninas a fazer de um jeito e as meninas fazerem de outro. Eu só tô rindo porque eles fizeram um passo a passo muito bem caprichadinho. Se der certo, vai dar bom, mas para aquele aluno que tem já entregue na testa que tá, estou colando, não funciona. é perigoso. É, são coisas também, coisas também tão banais, sabe? Eu acho que não compensa, assim, tanto fazer isso, não, sabe? Mas, enfim, gente, vamos dar uma olhadinha aqui numa reclamação trabalhista. É, ó, aqui teríamos uma pessoa, todo mundo tem uma pessoa, né? Teríamos uma pessoa, aí você coloca lá, o senhor doutor juiz. Então, o senhor doutor juiz né? Então, aqui, Heitor, Samuel, brasileiro, tem toda a qualificação da pessoa, né? Que a gente tem que decorar isso aqui sempre, não pode faltar, reclamação trabalhista, em face da outra, né? Que é a pessoa jurídica aqui, com sede no lugar tal, tudo mais. Aí, aqui já colocou o tópico, ó, você vê que aqui não tem o fato, a pessoa não colocou o fato, porque ela já coloca fato, fundamento e pedido, tá bem diretão, da reintegração, já jogou aqui a logística da reintegração, portador de deficiência, após a dispensa, né? É que é um problema que eu não estou lendo com vocês, mas só estou jogando. Aqui é um caso de reintegração que a pessoa venha pedir também, venha pleitear também, tá? Da reintegração. Então tem aqui o fato, o fundamento, que é o artigo que a gente encontra no índice remissivo, e o pedido, que é aquilo que você realmente quer, que você pretende. Aí dano extra patrimonial, pessoal, que é o dano moral em si, né? Você também tem os fundamentos, né? Fato, enfim, foi ter violado seu e-mail pessoal. Fundamento, 223A e B e C da CLT. Também tem, perto desses artigos aqui, você vai encontrar artigos do Código Civil, né, 927 e 186, tá aí o pedido aqui embaixo. Tá, gente? Então, isso aqui é a estrutura que a gente vai analisando, que não pode faltar, que é fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e pedido, tá? Tem vários casos, nós trabalhamos várias teorias de mérito, mas assim, não pode faltar sempre do acúmulo de função, fato, fundamento, artigo e o pedido, tá? Sempre isso. Qual que é o fato? O fato é aquele que você pega no enunciado, o fundamento é aquele que está escrito no artigo e o pedido que está aqui. De novo, fato, fundamento e pedido, e depois você faz 12 requerimentos finais. Eu prefiro escrever aqui 12 requerimentos finais, e aí você reitera, né? Ó, diante disposto, requer Vossa Excelência sejam julgados totalmente procedentes os pedidos abaixo, para fins de condenar a reclamada ao pagamento dos seguintes verbos trabalhistas: a reintegração, a indenização do dano, a devolução dos valores decorrentes das contribuições, enfim, tudo aquilo que o problema for ou vier a exigir, né? Bom, na verdade, esse modelo deu uma misturada, né?
Mas, enfim, aqui tem os requerimentos finais. A notificação da reclamada. Requer a notificação da reclamada para comparecer à audiência ou pena de revelia, provar o alegado todos os meios de prova em direito admitidos, condenação da reclamada ao pagamento do honorários sucumbenciais nos termos da CLT e também dá-se a causa o valor de. Aí você tem aqui, nesses termos, pede espera deferimento, local e data de advogado, número. Bom, isso aqui é uma reclamação trabalhista. Gente, aí é o seguinte, ó, vamos comigo. Então, não é a tese, mas fizemos a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista seria isso daí. Aí, o que nós temos depois? O que é possível que você encontre ainda? Vem aqui comigo, vamos ver ali no tempo. Então, olha só. Nós vimos aqui a reclamação trabalhista. Alguém fez a reclamação trabalhista. Só que quando a pessoa faz a reclamação trabalhista, o servidor, né, ele vai encaminhar para a outra parte, para o reclamado, a notificação de que existe uma reclamação trabalhista. E se essa reclamação trabalhista estiver, por exemplo, no local incompetente, o local errado? E aí, o que o reclamado vai fazer? Será que o reclamado vai ter que ir lá na outra localidade para poder fazer isso, né, para poder se defender? Ou existe algum tipo de coisa que ele pode se fazer representar, ele pode se defender sem ter necessidade de ir numa outra localidade e ficar viajando para lá e para cá? Será que ele pode fazer alguma coisa? Será que tem como ele alegar a incompetência do local? Será que ele tem como alegar também que às vezes o processo caiu em uma vara em que o juiz é amigo da parte? Será que o juiz pode ser amigo da parte? Então, o reclamado ele pode fazer um pedido, né, de exceção de incompetência ou de exceção, né, de suspeição, suspeição porque o juiz ele é suspeito, então ele também pode fazer esse pedido aqui. Tá? Ele fala, ó, isso aqui para mim, enfim, não dá para continuar aqui, juiz. Eu gostaria que você voltasse atrás. Então, é possível que isso seja feito? É possível. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, às vezes, num probleminha relacionado a esse assunto aqui. Tá? Gente, a ideia é nós olharmos, né, os probleminhas todos. Ó, aí nós temos aqui um caso. E é esse momento aqui, gente. Vamos ficar juntos aqui. Vamos prestar atenção. Ó, José Oliveira Gomes Tavares Neto, médico, ajuizou reclamação trabalhista em face do hospital Sua Vida em Boas Mãos, limitada. Ah, mas médico é autônomo, blá, 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 blá. Não, gente, espera aí, né? A discussão aqui não é meritória, a discussão aqui é o momento processual. Né? Então, ele ajuizou reclamação trabalhista, também você também vai estar na defesa, você alega o que você quiser na defesa. Ajuizou reclamação trabalhista em face do hospital, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício e as verbas decisórias. A referida reclamação trabalhista foi distribuída para a 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, que é presidida pelo juiz Dr. Alcir Carrasco Moli. Você foi procurado pelo hospital para apresentar a medida judicial adequada, sendo que na entrevista com o cliente lhe foram apresentadas cópias de fotografias extraídas da página de uma rede social que demonstra que tanto o reclamante quanto o juiz são apreciadores de um bom vinho, sendo que fazem parte do mesmo clube do vinho e constantemente frequentam as mesmas festas familiares. Né? Diante dos fatos, tome a medida judicial adequada. Ah, Rafael, eu vou fazer uma contestação aqui. Gente, tudo bem, você até pode trazer uma contestação, né? Mas aqui o foco está sendo mais direcionado para uma suspeição, né? Suspeição é porque você, ou suspeição ou impedimento, é porque você acredita que a decisão vai ser imparcial, né? O juiz ele não vai dar uma decisão ele não vai dar uma decisão imparcial, ele vai dar uma decisão parcial. O que é parcial? É porque ele realmente vai tomar um lado, né? Então a ideia é que provavelmente ele vai tomar um lado. Se ele tomar um lado, é ruim. Isso vai prejudicar o seu cliente, tá? E o seu cliente, enfim, procura você justamente para resolver esse probleminha, né? Enfim, vamos lá. Então, o que eu alego? Eu vou alegar, pessoal, aí, justamente um problema. Impedimento, exceção, impedimento. Ai. Enfim, eu vou alegar um problema dizendo que o meu cliente não está contente com o juízo justamente porque ele consegue comprovar, né, que existe ali uma possível parcialidade no presente caso. Aí você tem artigos
do CPC envolvidos com casos concretos também, né? E também da CLT. Você, não que você dá um Ctrl F, porque não tem como dar um Ctrl F aí, mas você pode observar no índice remissivo a exceção de impedimento ou exceção de suspeição. Exceção de impedimento ou de suspeição, você pode alegar, sim, pessoal, de maneira apartada, tá? Não necessariamente dentro da contestação, porque na contestação você tem as preliminares de mérito, que está lá no CPC, tá? As preliminares de mérito da contestação a gente vai ver daqui a pouquinho, mas você pode alegar para o juiz, falar, juiz, ó, eu acredito que você é suspeito. Então, existe a peça, assim, de exceção de suspeição ou exceção de impedimento, que é aquela em que você acredita que o juiz não vai ter condições de julgar de maneira imparcial, tá? Então, é possível, sim, que nós tenhamos uma exceção de impedimento ou exceção de suspeição, tá? Deixa eu só pegar uma aqui. Gente, aqui eu endereçaria, né? No caso aqui, ao douto juiz da terceira vara do trabalho de Curitiba, Paraná, que seja, né? Empresa aberta, tal, qualificada, em endereço completo, vem respeitosamente presidente de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, adiante assinado, com esse critério profissional no endereço tal, onde recebe notificações e intimações, com fulcro no artigo tal, então existe artigo da CLT, né? Artigo do CPC e a combinação dos dois, né? O artigo 769 da CLT, ele vai dizer que aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil nos casos de omissão da própria CLT. Tá? Uma estrutura, pessoal, que a gente não tem que decorar, mas assim, uma simples petição que você leva até o juízo e fala, juiz, ó, eu estou aqui nessa reclamação trabalhista, né, que é movido por Patrícia Mária, pelas razões de fato de seguir expostas, alegando a sua, né, o seu impedimento, a sua suspeição. Aí tem os fatos, a autora ajuizou reclamação trabalhista, né, enfim, no caso ali o médico, né, ajuizou uma reclamação trabalhista, enfim, e aí agora depois do ajuizamento dessa reclamação trabalhista, eu vi onde caiu e eu descobri que você é amigo, né? Você tem uma certa amizade aí com a outra parte, isso não é interessante, ó. Aqui, ó, o CPC assevera que a defesa é proibido ao juiz exercer suas funções no processo contencioso voluntário quando for cônjuge de alguma das partes, né? Ou, no caso aqui, quando for amigo de uma das partes, tá? O inciso seria outro. Pelo exposto, não há que se negar o impedimento do respeitável juiz. Então, aqui também, no caso, por ser marido, é cônjuge mesmo, no caso é impedimento, sessão de impedimento. Se fosse só um caso de suspeito, seria suspeição. E os requerimentos finais aqui. Diante do exposto, requer a recipiente é a pessoa que fez, né, o pedido, que este juízo se dê por suspeito para julgar a demanda, remetendo os autos ao juiz substituto para que esse processo se julgue feito, ou, sucessivamente, caso não seja esse o seu entendimento, que reúna suas razões, documentos em que se fundar a alegação e rol de testemunhas em caminho para o TRT, no prazo de 15 dias, tá? Com base no 146. Gente, isso aqui já está escrito no próprio CPC, não temos muito o que pensar, quer ver? Você pode ver aqui, ó, no Código de Processo Civil, vamos lá. É uma coisa que se vier a cair, você tem aqui os dispositivos, ó. Ó, aqui, ó, dos impedimentos da suspeição. Há impedimento nesses casos aqui. Há suspeição nesses casos aqui. Então, tá os casos específicos, amigo íntimo, interessado no julgamento. E aqui, ó, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, ou seja, o motivo pelo qual eu acredito que esse juiz não vai ser imparcial, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e o rol de testemunhas. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Pronto, ó. Está escrito o que é feito aqui. Você pede assim, ô juiz, eu gostaria que você encaminhasse para o substituto legal. E caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, né, junte as suas razões e encaminhe para o tribunal. É isso aqui que está escrito. Certo? Então, o próprio artigo 146 diz o que você tem que fazer. Certo? E o artigo aqui, 144 e 145, mostra o que seria, o que viria a ser essa exceção de suspeição e essa exceção de impedimento.
tá? Suspeito é porque não tem grau de parentesco mesmo, e impedimento é porque tem um grau de parentesco específico, tá? Gente, espero que vocês estejam todos aí. O que nós vimos até o presente momento? Foi assim. Nós comentamos sobre a reclamação trabalhista, né? E aí, na reclamação trabalhista, nós dissemos que é importante você saber que não somente o empregado faz, mas o empregador também pode vir a fazer a reclamação trabalhista. Ele também pode falar, ó, eu não estou contente com o que está acontecendo aqui, existe um problema, nós precisamos resolver. Eu preciso demitir o meu empregado, mas ele é um dirigente sindical, né? Ou, enfim, ele é um estável adicional. O estável adicional não vai ter mais, né? Porque raramente vai ter um cara de 88 trabalhando até agora, né? Enfim, aqui pode ter uma consignação em pagamento, que é para você pedir para depositar em juízo os valores que você tem devido, inclusive bens também, né? Às vezes é uma grande empresa cheia de armários de empregados. Alguns empregados podem esquecer lá e depois não voltar mais. Aí o dono da empresa ele pode querer, né, depositar aqui em juízo. Depositar em juízo é pedir para que aqueles bens sejam guardados em algum lugar, tá? E às vezes, pessoal, às vezes o próprio dono da empresa fica como sendo depositário fiel dos bens, tá? Depositário fiel dos bens, pessoal, depositário fiel dos bens é porque o cara, ele é o fiel depositário, ou seja, é a pessoa que vai guardar o bem, tá bom? E se esse bem sumir? Se esse bem sumir, talvez o juiz, pela Constituição Federal, ele pode mandar prender, tá? Aí depois a gente vê lá na fase de execução isso daí. E se mandar prender, cabe habeas corpus na Justiça do Trabalho, certo? Aí você alega a súmula vinculante, né? A súmula vinculante número 23, tá? Ou acho que é 23. Mas enfim, não pode prender de acordo com a súmula vinculante, mas de acordo com a Constituição Federal, pode prender, tá? Enfim, gente, nós vimos isso aqui, nós vimos essa linha do tempo, chegamos aqui no servidor, aí tem o reclamado, que vai apresentar a sua defesa, a sua contestação. Mas antes das vezes ele juntar a contestação, ele pode visualizar que o juiz é suspeito ou impedido, né? Então ele pode visualizar que o juiz é suspeito ou impedido, é um problema que pode acontecer, e ele alega essa exceção de suspeição, essa exceção de impedimento. Tá, vimos aqui, pessoal, que não pode faltar na sua reclamação trabalhista essas expressõezinhas aqui todas, tá? Então, isso aqui é legal, você ter um post-it, todos os dias você olhar até o dia da prova, para que você, antes de dormir, vá lembrando o que tem que ter. Oh, peraí, liminar, como que acontece liminar? Peraí, o que é notificação, processo de pedido, produção de provas. Gratuidade, sucumbência, tem um negócio ali no meio, que era aquele negócio no meio, tá dando moral. Aí você fica feliz, aí no outro dia você olha e fala, puta, esqueci desses 2 artigos aqui. Então aí você fala, pô, agora já tem que lembrar desses 2 artigos também. Lembro, né, do cursinho passado, uma aluna perguntou na Rafael, o que são essas 2 multas? Eu não consigo entender, por que eu vou pedir? Na verdade, não é que você vai pedir toda vez, gente. É que você já tem que entrar desconfiando que pode ser que tenha. Essa é a brincadeira. Você tem que entrar desconfiando que pode ser que tenha. Porque se passou 10 dias, você tem que lembrar que tem que pedir. Você está escrito lá que o cara não recebeu o saldo de salário e férias vencidas, é verbo incontroverso, você tem que pedir essa multa aqui também. Então, são coisas que você não pode deixar de pedir. Então, às vezes, você não consegue lembrar dessas teses. E se você já entra desconfiando delas, ela não te escapa. Tá bom? Enfim, aqui 2 modelos de reclamação trabalhista, né, pessoal? Na verdade, não 2 modelos, mas sim 2 problemas. E o probleminha aqui da exceção de impedimento ou de suspeição. Só que pode ser também que nós temos uma exceção de incompetência. Tá? A exceção de incompetência é porque o local não está correto. Tá? Se nós tivermos uma exceção de incompetência, é possível também? É possível uma exceção de incompetência. Tá? Olha só. Imagine o seguinte, o local está incorreto. Ó, o problema pode parecer grande, mas vamos lá juntos aqui comigo. Gente, hoje talvez a aula seja meio puxada, meio rápida, mas é só para que nós passemos por todas as peças, todos os problemas, né? E vamos para MX. Ó, o Valmir tem domicílio na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Foi contratado pela empresa Floresta SA em 2015, em Nova Iguaçu, também Rio de Janeiro, para exercer função de auxiliar de serviços gerais, recebendo quantia de R$ 1.200. Em julho de 2016, a empresa, tendo em vista a previsão contratual expressa, determinou que Valmir fosse trabalhar na filial de Duque de Caxias para atender uma demanda extraordinária. Então, o cara trabalhando lá em Duque de Caxias. O que foi prontamente atendido, nela permanecendo até 2016. Dezembro de 2016. Então, o cara ficou ali alguns meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Quando retornou para Nova Iguaçu, onde ficou até ser dispensado em 16 de maio de 2017. Então, a pessoa recebeu isso em 2 localidades. Embora tenha recebido suas verbas rescisórias no prazo legal, Valmir realizou reclamação, né, no local do seu domicílio, visando a condenação da reclamada no pagamento adicional de transferência, que entende fazer jus no período que trabalhou em Duque de Caxias. Então, ele trabalhou, gente, em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu, mas ele entrou com a reclamação trabalhista no domicílio dele, em Niterói.
tá? O feito foi autuado. Autuado é porque realmente foi colocado em papéis e tramita perante a 7ª Vara de Niterói, sob o número tal. Como advogado da reclamada, atue da forma adequada, requerendo o que for de direito, sem considerar o mérito da demanda, tá? Então, ó, aqui, né, é só para a gente passar pelas peças, mas aqui o que é não considerar o mérito da demanda? É não adentrar para verificar, né, se a pessoa tem direito ou não a receber essa versão de transferência, porque aqui também não deixou claro o problema se ele recebeu os 25% ou não recebeu, tá? Porque é uma transferência provisória, a pessoa tem direito de receber o adicional de 25%. Então, que peça que nós iríamos fazer nesse caso? Gente, é uma exceção de incompetência, né? A empresa vai alegar que a localidade não está correta, né? Então, o local para ajuizar a reclamação trabalhista deveria ter sido no local de um dos locais da prestação de serviço. Não poderia ter sido feito um outro local, tá? Olha só. Então, você tem que endereçar ao juízo incompetente, tá? Você endereça realmente ao juízo incompetente, porque é ele que tem o processo, e você fala que não está certo e que tem que ir para outro lugar. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz da 7ª Vara do Trabalho de Niterói. Referência, processo número, floresta tal, né? Qualificação, endereço completo, já está completo, porque, na verdade, se você sofreu reclamação trabalhista, a outra parte já te qualificou como sendo reclamado. Vem perante Vossa Excelência, enfim, por ser advogado que ao final subscreve, apresentar a exceção de incompetência territorial com base nos artigos tais, né? Aí você tem o artigo da exceção de incompetência na CLT, né? Você iria também a exceção de incompetência e visualizaria ali. Lembrando, só a título de curiosidade, tá? Se esse juiz aqui, que ele pode acolher ou não o que você está alegando, né? Se ele acolher o que você está alegando e ele remeter para outra localidade, é uma decisão interlocutória possível de RO, né? Possível insurgir-se por meio de RO, mas tem que tomar cuidado, desde que o acolhimento e encaminhamento seja para um TRT diferente, tá? Súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, para que haja recurso de imediato e uma decisão interlocutória no processo de trabalho, tem que haver o acolhimento dessa exceção de incompetência. Essa exceção de incompetência é porque o local é incompetente. Tá? Então, você está alegando que o local é competente e o juiz pode acolher. Fala, nossa, é verdade, hein? Não está certo aqui não. Eu vou mandar para o outro local. Se ele acolhe e manda para outro local, é que todas as cidades eram no Rio de Janeiro. Então, por todas as cidades serem no Rio de Janeiro, não há que se falar aqui em recurso ordinário contra essa decisão interlocutória. O que o outro reclamante teria que fazer depois é fazer qualquer outra coisa no local competente, tá? Mas não cabe aqui recurso ordinário dessa decisão interlocutória de imediato, tá? Enfim, diz que está a fundamentação, não vou ler tudo não, aqui está o fato combinado com o artigo, tá? E aí está aqui, ó, por todo exposto requer que após a manifestação do excepto, o excepto é o que está sofrendo a exceção, né? O excepiente é o que entrou com o pedido de incompetência, o excepto é o que está sofrendo o pedido. Requer que após a manifestação do excepto, seja reconhecida a incompetência territorial acima apontada, remetendo os autos para Nova Iguaçu, a fim de que lá seja distribuída para seu regular processamento, assegurando-se ao recipiente, que é o cara que propôs a exceção, a possibilidade de ouvir suas testemunhas no juízo que indica como competente. Nestes termos, pede espera de deferimento, local e data, advogado, a número. É o pedido que você faz. Se o juiz acolher a exceção de incompetência territorial, né, vai remeter para o local competente. E se ele não acolher? Se ele não acolher, não cabe recurso, continua aí. Certo? Aí você faz o quê? Se alega em preliminar de contestação que o local está equivocado, tá? Então, gente, até o presente momento, nós vimos o quê? Nós vimos o seguinte. Nós vimos que existe uma reclamação trabalhista, né? Temos aqui uma reclamação trabalhista. Essa reclamação trabalhista, você pede a notificação, a procedência pedida, a produção de provas, valor da causa, sucumbência, né? Isso aqui é o básico de básico, mas você já está maduro o suficiente para saber que é básico do básico também, que não pode faltar nem a pau, né? A gratuidade da justiça, ficar esperto com 467, com 477, ficar esperto com dano moral e muito esperto, né, com o pedido de liminar, que também pode vir a ser cobrado. Tá bom? Então, são coisas que não podem faltar. Bom, depois, pessoal, é possível que nós visualizemos também, né, antes de chegar na contestação, a exceção, né, exceção de impedimento, né, exceção de incompetência, certo? Exceção de suspeição também, que na verdade esses dois casos aqui é problema de amizade ou de parentesco, aqui é o local, tá? E também, depois de tudo isso, nós temos a tal da contestação, tá? Temos a tal da contestação. A contestação é aquilo que vai ser apresentado, né? Aquilo que vai ser apresentado dentro da sala de audiência, né? Ou apresentado lá, ou é apresentado pelo PJE. Então, tecnicamente, seria assim. Nós teríamos a reclamação trabalhista, aí nós viríamos para o servidor iria encaminhar para outra parte,
né? Aí a outra parte teria que comprovar que recebeu o reclamado, né? E aí ele se prepara para estar na audiência com a defesa dele. Aí tem aqui o dia da audiência inaugural, tem a audiência de instrução, né? E tem também a parte da sentença, certo? Bom, enfim, com relação à audiência inaugural, aqui você tem a tentativa de conciliação, né, que é obrigatória esse momento. Depois, se não der certo, a leitura da petição inicial, e se não der certo, na verdade, aí depois da leitura da petição inicial, existe a defesa, né? A defesa é a contestação, que ela vai ser apresentada, ou ela já foi apresentada pelo PJE, ou em papel, no momento que você chega lá na sala de audiência, essa é a contestação, tá? Que você apresenta. Gente, só que aproveitando aqui, que nós vamos cair até na instrução, né? Nós vamos cair na instrução aqui também, que aqui vai ter, se não teve réplica, vamos ter o depoimento do autor do réu, perícia do autor do réu, testemunha do autor do réu. Então, nós podemos também trazer a ideia de que nessa reclamação trabalhista alguém pode pedir uma liminar, né? E se o juiz acolher essa liminar, não cabe recurso, mas cabe mandado de segurança. Alguém pode fazer um mandado de segurança, que isso é também uma petição inicial que você vai utilizar, você vai se valer dela para atacar uma autoridade coatora. Essa autoridade coatora é aquela que, no caso, o juiz aqui mandou, né, ele mandou realmente você a aceitar aquela gestante de volta, mandou você aceitar aquele dirigente sindical de volta. Então, o juiz é a autoridade coatora. Então, esse caso aqui caiu numa vara do trabalho, então essa liminar pode ser acolhida e aí manda o cara voltar para a empresa e você tem que fazer o quê? Você só tem um mandado de segurança para fazer. Isso aqui é uma petição inicial. Isso aqui você vai atacar lá no TRT. E o TRT que vai ser o cara que vai julgar o que está acontecendo lá embaixo. Então, isso é um mandado de segurança. O mandado de segurança é cabível quando o juiz acolhe um pedido de liminar. Então, você pode fazer essa petição inicial aqui. Tá? A petição inicial, no caso do mandado de segurança, é algo que também tem no índice emissível. Você pega e fala, o que teria que ter no meu mandado de segurança nesse caso aí? Bom, Rafa, oi, boa noite. boa noite. Em questão da identificação aí do mandato de segurança, tem bastante dúvida. Deixa eu fazer a linha. Consigo, Pode consigo falar. identificar peças mais difíceis, mais mandato de segurança. Na verdade, não tem muitos cabimentos de mandado de segurança, né? É só o básico mesmo. Tipo, enfim, nós vamos ver esse aqui agora. Também tem, às vezes, o auditor fiscal do trabalho, ele interdita a empresa, ele é a autoridade coatora e você faz um mandado de segurança contra ele, ou alguém que pediu para ser reintegrado, ou o juiz exigiu uma coisa que a lei não diz que tem que exigir, por exemplo, no caso da prova do OAB do ano passado, né, foi cobrado um mandado de segurança em que pedia uma antecipação do valor das custas. Mandado de segurança, uma petição inicial, né? Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui a ideia, né? É que realmente na prova passada, a pessoa caiu e aí criou-se sempre agora tipo um estigma sobre o que vem a ser muito diferente, mas a gente não pode levar em consideração a prova passada para sempre agora, né? Caiu uma vez, foi uma fatalidade, e beleza, pode cair de novo, mas a ideia é que as provas sejam, assim, elas exijam mais conhecimento, e mandado de segurança não exige muita coisa da gente, é porque todo mundo assustou, então é foda, aí realmente acaba com a vida mesmo de todo mundo, né? É complicado. Mas enfim, vamos lá. A ideia nesse contexto aqui, né, o mandado de segurança, né, por quê? Porque o juiz ele tomou uma decisão interlocutória. Aqui, gente, é o que eu explico para vocês nos desenhinhos, né? Quando que cabe mandado de segurança? Aqui, ó, cabe mandado de segurança, quer ver? Como é que eu posso fazer? Seria esse desenho de novo, né? Então, aqui nesse caso eu coloquei aqui, mas vamos colocar assim. Quando que caberia mandado de segurança? Reclamação trabalhista, servidor, audiência, momentos. Aqui tem a sentença. Quando que cabe mandado de segurança? Cabe mandado de segurança quando alguma coisa acontecer aqui, ó. Até aqui. A sentença não. Porque se alguma coisa acontecer na sentença, aí cabe RO. Isso aqui cabe recurso ordinário. Agora, se as coisas acontecerem aqui no curso do processo,
Dentro do curso do processo, aí cabe mandado de segurança, tá? Cabe mandado de segurança, cai uma petição inicial que você vai direcionar diretamente para o TRT, mandado de segurança, né, para o TRT. É claro que talvez, né, talvez o TRT, que foi a autoridade coatora, né, se o TRT vier a ser a autoridade coatora, o TRT ele determina alguma coisa relacionada a um sindicato de âmbito estadual, aí se ele for autoridade coatora, você faz um mandado de segurança contra ele, aí é no TST que você faz esse mandado de segurança, tá? Mas aqui, a ideia é que se o juiz teve decisões aqui, cabe mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Ele é a única coisa que você pode fazer para atacar uma decisão interlocutória no processo de trabalho, porque isso para atacar de imediato, porque no processo de trabalho, as decisões interlocutórias, aquelas que acontecem no curso do processo, não são atacáveis de maneira imediata. Você só ataca depois. Então, você não ataca de maneira imediata, você só ataca depois. O que é depois? É aqui, ó, no RO. Então, vamos supor que nós não tivéssemos esse mandado de segurança aqui. Então, dessas decisões interlocutórias que aconteceram nessa parte em vermelho aqui, qualquer coisa que acontecer aqui, por exemplo, o juiz não deixou ouvir uma testemunha. Por quê? Porque ele disse que a testemunha também era reclamante em outro processo. Então, não deixou ouvir testemunha? Não. Cabe. Aqui dentro, se você não for fazer outra coisa, lá no seu RO, no final, você vai alegar o quê? Problema que teve com a testemunha aqui. Ah, teve um problema lá da perícia, você vai alegar aqui. Ah, teve um problema lá da liminar, você vai alegar aqui. Ah, teve um problema, você vai alegar aqui, você vai alegar tudo aqui no RO, tudo aqui no RO. Não cabe recurso ordinário de maneira imediata das decisões que foram dadas no curso do processo. Só que se não cabe recurso, você também não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E também você não pode ser ofendido um direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É que, por exemplo, a perícia no processo de trabalho, ela não tem que ter o valor antecipado. Então, se ela não tem que ter o valor antecipado, então, consequentemente, você tem o direito líquido e certo da perícia ser realizada, e se você depois ganhar, aí quem vai pagar a outra parte. Não você tem que antecipar o valor. Não é correto você antecipar o valor da perícia, tá? Então, gente, vamos só passar aqui por um modelo que viria a ser um mandado de segurança, tá? E aí nós temos aqui, enfim, você endereça, né, para o TRT, o nome do impetrante, aí como é uma petição inicial, você tem que colocar a qualificação, tá? Você insere a qualificação aqui, qualificação de endereço completo, vem respeitosamente pela Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, abaixo do Senado, com o escritório profissional, endereço tal, onde recebe notificação de intimações, com fulcro no artigo tal, né, da Constituição Federal também, e lei número tal, e impetrar mandado de segurança com pedido de liminar, né? Contra o ato do juiz, então aqui, a autoridade coatora, esse cara aqui, tá tal vara do trabalho, proferido, o ato dele proferido nos autos, ou seja, no processo número tal, tá? Em que figura no polo passivo, fulano de tal. Qualificação, endereço completo, razão pela qual vai ser exposto os fundamentos abaixo. Então, o que você tem que ter no mandado de segurança? Então, no mandado de segurança, o que eu iria fazer? Passando por aqui. Eu iria fazer o endereçamento, o juiz me ferrou. Então, eu vou fazer o mandado de segurança para o TRT. Aí, o que eu tenho que ter? Eu tenho que endereçar para o TRT, né? Então, o endereçamento para o próprio TRT. Aí, eu tenho que colocar a qualificação aqui. E eu tenho que ir no índice remissivo. No índice remissivo, o que eu vou ter? Eu vou ter o número da lei, tá? Eu vou ter o artigo da Constituição Federal, né? E vou ter o cabimento também no artigo 114, tá? Aqui no 114 da Constituição Federal, esses dois da Constituição Federal, está previsto, inclusive, que cabe habeas corpus no artigo de trabalho, né? Cabe habeas data, cabe mandado de segurança, certo? Então, tem um cabimento dessas medidas judiciais, desses remédios constitucionais. São cabíveis esses remédios constitucionais na Justiça do Trabalho, tá? E aí, agora, você tem que inserir o seguinte, falou o desembargador do TRT, eu sou esse cara aqui, e com fundamento nesses dispositivos legais, eu estou impetrando o mandado de segurança contra o ato da autoridade tal. É isso, né? Num processo número tal, em que existe a outra parte, a fulana de tal. Então, eu, desembargador, venho por meio destes fundamentos impetrar um mandado de segurança contra o ato da autoridade coatora, né, que no processo número tal pediu para eu antecipar o valor da perícia. Ou a autoridade coatora pediu, na verdade, determinou a reintegração de um suplente de uma cooperativa, né? Ou determinou a reintegração
de um dirigente sindical, na verdade, de um candidato à dirigência de um sindicato, antes mesmo das eleições. Então, você fundamenta isso. E aí, né, enfim, depois de ver, eu sei que é fácil, né? A gente acaba não trabalhando isso daqui. Enfim, aí você colocou, aí você mostra o motivo pelo qual você acredita que o juiz está errado, os requisitos específicos. A presente ação foi proposta com observância dos seguintes requisitos: cabimento, ressaltar que existe fundamentos, que cabe mandado de segurança, a própria Constituição também cabe mandado de segurança, né? E tem o prazo também, né? Infelizmente, também é cobrado o prazo de 120 dias, não se fez mandado de segurança. É assim, se você não fizer o mandado de segurança, o que é o mandado de segurança? É uma petição inicial de procedimento especial. Se você não usa o mandado de segurança, que é uma ação, uma petição inicial de procedimento especial, você usa uma outra ação qualquer. Às vezes, sem ser esse caso do X-Trabalho. Qualquer outra situação, eu perdi o prazo do mandado de segurança, só fazer uma ação normal, tá? Porque o prazo, né, existe e é uma formalidade desse caso aqui. Então, aqui você teria o cabimento e o tempo, né, e a lei aqui estabelecendo essa lógica. E aí o mérito, né, o direito líquido e certo, que não está sendo amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, nesse caso aqui. Então, também nós temos esses fundamentos, né? Enfim, expor o fato fundamentado, tal, e os requerimentos finais. Então, aí o que você requer, né? Aí a gente requer a concessão da segurança em caráter liminar. A segurança é eu não ter que pagar a perícia, é eu não ter que aceitar o empregado de volta, né, sem oitiva da outra parte. A notificação da autoridade coatora, no caso do juiz, para que ele preste as informações, né, porque ele tomou tal decisão. A intimação do senhor tal, no caso da outra parte, para integrar a lide, né? E a abertura de vista ao MP do trabalho para que ele se manifeste no prazo tal. Então, infelizmente, né, pessoal, ou felizmente, está tudo na lei aqui, o que eu tenho que pedir, eu tenho que colocar isso, isso e isso, né, no meu mandado de segurança. Bom, gente, esse mandado de segurança, esse ou qualquer outro mandado de segurança, ele tem alguns requisitos especiais. E aí, esses requisitos especiais, eles também existem, né? Esses requisitos especiais também existem, por exemplo, nessa ação de consignação pagamento que a gente comentou aqui no comecinho. Ó. Na ação de consignação pagamento também tem requisito especial. Tem requisito especial, por exemplo, no agravo de instrumento também tem requisito especial. Né? Tem requisito especial, por exemplo, numa ação rescisória. Nós vimos ontem a ideia de uma ação rescisória. Também tem o quê? Tem requisito especial na ação rescisória. Tá? Então, tem requisito especial sempre nessas coisas que são muito diferentes. Por isso que dá trabalho realmente a gente trabalhar com todas essas peças, né, e decorar. Porque se você ficar preocupado só com estrutura de peça, o que vai acontecer? Você não consegue estudar. Tá? Então, nós temos que tentar ajudar algumas coisas. Por exemplo, eu falei, né, ontem com vocês sobre o que tem de especial na ação rescisória. Aí a gente foi até o artigo 966 e fizemos duas anotações lá, súmula 100 do TST e, salvo melhor juízo, o artigo 836 da CLT. Né? Foram duas coisas que eu pedi para colocar lá no artigo 966 do CPC. Mas a gente vai chegar na ação rescisória ainda hoje. Tá? Ainda hoje chegaremos na ação rescisória. Vamos fazer 1 minuto de intervalo, pessoal, para a gente continuar aqui. Tá bom? 1 minuto de intervalo. Vai lá, pega um copo de água e retorne. Let's travel together. Gente, então, vamos lá, né? Continuando aqui. Nós observamos, então, aqui a ideia do que seria uma reclamação trabalhista, algumas coisas interessantes na reclamação trabalhista, o servidor, fazendo o trabalho dele, encaminhando para o momento da audiência, e aqui, antes da audiência, nós podemos até ter uma exceção, né, de incompetência, de impedimento, né, de suspeição. Depois, a gente pode visualizar também que as decisões no curso do processo aqui não são atacáveis de maneira imediata, a não ser justamente o acolhimento da decisão de incompetência territorial para TRT diferente. E aí, quando não tiver o que fazer aqui, a gente se vale de um mandado de segurança. Tá? Aí, no mandado de segurança, a gente pega e alega que a autoridade coatora ela teve uma postura contrária à lei. O mérito ele não fez ali, né, não observou o que está previsto na lei. Então, ofendeu o meu direito líquido e certo. A autoridade coatora é essa daqui, a outra parte do processo é a outra parte, fulano de tal. Bom, então, até aqui, antes da contestação ainda, pessoal, antes da contestação ainda, se a gente observar, nós temos, então, aqui, a reclamação trabalhista, coisa que a gente pode pedir, né? Coisa que a gente pode pedir. E aí, vamos dar uma olhadinha em casos aqui, né? Por exemplo, vamos lá.
Não deu certo aqui. Deixa eu ver se eu encontrar mais rápido aqui. Acho que assim é mais fácil de encontrar. Só para a gente ler, para passar por todas, né? Ó, esse problema aqui, vamos ver. Que problema, né? Como é que eu resolveria esse problema aqui? Enfim, João Cláudio da Silva era professor da empresa Juros Cursos, né? Com sede na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, há mais de 10 anos, sempre sendo considerado um ótimo profissional. Ocorre que, em 10 de fevereiro de 2016, foi eleito para o cargo de dirigente sindical, né, com mandato de 3 anos. Após algum tempo, o cargo, João passou a desenvolver um comportamento diferente do habitual, faltando-lhe justificativa, chegando atrasado por diversas vezes, terminando a aula muito antes do combinado, liberando as turmas em dias de aula normal. A empresa, então, o advertiu com o fundamento de que, por escrito, ele ainda assim não melhorou sua conduta, o que levou a empresa a suspendê-lo por prazo de 10 dias. Lembrando que a suspensão, pessoal, no máximo de 30 dias, né? E em nada surtiu efeito as punições, sendo que João continua falhando em sua conduta. Assim, a empresa chegou no seu limite e quer colocar fim ao contrato de trabalho, na qual o advogado, né, da empresa tome a medida judicial necessária para extinguir o contrato em caso. Então, isso aqui seria o quê? Obviamente, né, viria a ser aqui um inquérito judicial de apuração de falta grave. Tá? Por que, Rafa? Porque é o problema que nós temos aí, né? É um problema de inquérito judicial de apuração de falta grave. E o que a gente alega nesse inquérito judicial de apuração de falta grave? A gente alega que, infelizmente, a gente vai ter que passar pelo procedimento judicial e falar, juiz, né? Juiz, eu gostaria que você averiguasse essa falta grave, porque esse cara aqui realmente ele não tem condições de mantê-lo na empresa, que eu estou só sendo prejudicado. Eu gostaria de poder vir a demiti-lo, né? Então a gente alega isso aqui com base nos fundamentos legais, né? Vamos dar uma olhadinha, né? O que eu poderia fazer nesse inquérito judicial para apurar essa falta grave. Então, enfim, ação de inquérito para apuração de falta grave em face de. Então, aqui tenho ao senhor juiz do trabalho, sentir senhor doutor juiz do trabalho da tal vara de Pindamonhangaba, vem aqui a empresa fazer a sua petição de ação de inquérito judicial de apuração de falta grave em face do fulano de tal. Eu coloco a qualificação dele aqui. Enfim, aí eu coloco o motivo da falta grave do cara. Então, ele está sendo desidioso, coloco o artigo dispositivo legal em comento, apesar de configurado justa causa, diante da estabilidade provisória do obreiro, faça necessário o julgamento da presente ação, visando o reconhecimento judicial da justa causa nos termos da súmula tal e do artigo tal. Então, pessoal, o que você pode fazer? Você pode ir lá no inquérito judicial de apuração de falta grave, no artigo, né, da CLT mesmo, e colocar isso aqui. Mas provavelmente na sua CLT já deve ter esse dispositivo aqui, que é o que você teria que alegar num eventual inquérito judicial para apurar falta grave. Certo? E também por ser uma petição inicial, gente, é uma petição inicial. Então, o que tem na petição inicial? Requer a notificação, é o NOPROPRO, produção de provas, a procedência do pedido, aqui ó, a procedência do pedido, e também, por que não, a sucumbência e também o valor da causa. Certo? Então, tudo que tem na reclamação trabalhista, isso aqui é uma reclamação trabalhista. Então, você só faz o que tem que ser feito. Tá? Você usa os artigos um pouco diferentes, né, no caso da ação de inquérito, e continua tendo o NOPROPRO, o valor da causa, e continua tendo a sucumbência, tá? Continua tendo tudo isso aí, que é o que tem que ter naturalmente, tá bem? Então, esse seria o inquérito judicial para apurar a falta grave de um fulano de tal aqui que veio a cometer, né, uma das previsões que está no artigo 482 da CLT. Enfim, então vamos lá. Então nós sabemos que tem a reclamação trabalhista aqui. Na reclamação trabalhista
ela pode ser feita com a petição inicial pelo empregado, pelo empregador. O empregador pode fazer um inquérito judicial para apurar uma falta grave, né? O empregador pode fazer uma ação de consignação em pagamento, tá? Também. O empregado ele pode fazer uma reclamação trabalhista, às vezes, com pedido de liminar, né? Enfim, pessoal, a ação de consignação em pagamento também é bem tranquila, né? Eu não vou aqui agora falar sobre ela, não, um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais para frente eu pego e reitero. Vimos aqui as exceções, né? Você pode alegar exceção de incompetência, exceção de impedimento, né? Coisas que você pode alegar também. E aí a gente cai na contestação. E o que tem que ter na contestação? Na contestação não pode faltar isso aqui, ó, impro, pro. Impro, pro é o quê? Impro, que é improcedência dos pedidos, e pro, que é a produção de provas. E, gente, obviamente, agora tem também que alegar, né, aquilo que está previsto no CPC. Eu posso falar aqui, né, do indeferimento da petição inicial. No caso, é inépcia da inicial, né, ou, às vezes, ilegitimidade de parte. Tá? Coisas que eu alego antes de discutir o mérito. O que é o mérito? O mérito é aquilo que a outra parte está pedindo. Então, olha só, a reclamação trabalhista, ela veio e pediu o quê? Ela veio e pediu o A, o B, o C e o D, é o que ela pediu. Né? Então, o que você faz na contestação? Você vai impugnar especificamente o A, o B, o C e o D. Rafael, eu necessariamente tenho que impugnar especificamente? Não, você pode dar uma negativa geral. O cara pediu, por exemplo, horas extras, ele pediu 13º, ele pediu férias e ele pediu, sei lá, adicional noturna. Você simplesmente vem e fala o seguinte, ele era autônomo. Ou seja, se ele é autônomo, você fez uma negativa geral. Você não fez impugnação específica de cada um dos pedidos feitos pelo autor. Tá? Você não chegou a fazer uma impugnação específica. Por você não ter feito essa impugnação específica, tá? Você deu uma negativa geral. O cara é autônomo, beleza. Isso aqui é impugnar especificamente. Então, nisso aqui, você pede a improcedência dos pedidos, né, e a produção de provas. Né? Produção de provas. Então, é o impropro. E aqui em cima, antes de discutir isso aqui, fala o juiz, ó, eu nem sei aquilo lá embaixo, mas antes disso aqui, eu quero que você indefira a inicial, por quê? Porque eu não consigo entender o que ele está pedindo, indeferimento inicial. Ou eu não sou a parte correta, eu sou ilegítimo. Então, peço indeferimento inicial por conta da inépcia da inicial e da ilegitimidade de parte. E também, às vezes, o cara até tem direito, mas eu falo o seguinte, ó, eu tenho uma questão que prejudica a análise do mérito, é uma prejudicial de mérito. O que é a prejudicial de mérito? A prejudicial de mérito é simplesmente você dizer que passou já o prazo de 2 anos, que é da prescrição bienal, né? Então o cara ele já não tem direito a nenhum centavo mais, e também, às vezes ele até respeitou o prazo da bienal, mas ele trabalhou por 10 anos na empresa, ele não vai ter direito de pegar todos os anos, não. Ele tem que respeitar o prazo da prescrição quinquenal. Tá? Então eu tenho a prejudicial de mérito, né? Que é atacar o mérito sem ir especificamente dele, mas simplesmente falar porque que o prazo não foi respeitado. Então, nós temos coisas para alegar na contestação, né, que estão no CPC, são as preliminares da contestação, se alega ali convenção de arbitragem, se alega incompetência territorial, certo? Você pode alegar várias coisas antes de discutir o mérito em si. E essa contestação, ela pode trazer também uma reconvenção. O que é isso? O cara pediu o A, B, o C e o D, certo? Aí você fala, mas eu tenho o E e o F. Lembra do E e o F? Então, eu quero o E e o F agora. Aí você pode pedir o E e pode pedir o F, e a outra parte que se vira para se defender. Então, isso aqui é a reconvenção, ó. A reconvenção. A reconvenção, ela fica dentro da contestação. E aqui você alega aquilo que você tem interesse. Então, a reconvenção é feita neste momento. Aqui dentro da contestação, você também tem o pedido que você pode alegar. Aquilo que você pode, aquilo que você acredita que você tem direito. Então, por isso que você pode pedir também sucumbência na contestação. Então, na contestação, olha só, o que você pode fazer na contestação? Então, você tem o indeferimento da inicial, a prejudicial de mérito, né? Você tem aqui o mérito, né? Aí você tem a improcedência do pedido, impro, e a produção de provas. Né? E você pode, talvez, ter uma reconvenção. Se você tiver uma reconvenção, você tem o valor da causa. Tá? Valor da causa e também, consequentemente, né, a sucumbência você sempre tem que ter aqui também. Né? Porque a outra parte ela pode perder. Então, você tem a sucumbência, tem, enfim, o valor da causa, né, e a reconvenção, coisas que podem ter na sua contestação também. Bom, a contestação, pessoal, é algo bem tranquilo, né? Acho que é uma das coisas mais cobradas na prova da OAB justamente porque tem bastante conteúdo mesmo, né? A contestação não só costuma, mas como tem bastante conteúdo mesmo.
né? E aí, por isso que é aquilo que mais vem a ser cobrado e que mais foi cobrado até hoje no exame em si, né? Tem vários probleminhas de contestação. Eu passei um bem complexo para vocês dias atrás. Não vai dar para a gente fazer inteiro aqui agora, porque dá muito trabalho também, né? Mas, enfim. Vamos só passar por ele aqui. Você foi contratado pela Boi Manso Frigorífico Limitada para tomar medida cabível, né, aos interesses da empresa, que foi notificada via postal nessa data aqui, para comparecer em audiência na primeira vara do trabalho de Fortaleza, sendo que a exordial, o reclamante, alegou que, aí está escrito aqui várias coisas que ele alegou, depois ele pediu várias coisas, né, se tiver uma coisa ele alegando, mas não pedindo, você tem indeferimento da inicial, porque você não conseguiu entender o que ele quis. Tá? Então, é isso que eu alego na minha contestação também. Às vezes você não entende o que o cara quer, você fala assim, ó, o juiz, infelizmente, né, eu não tenho o que eu fazer aqui, porque eu realmente não entendi o que ele quis dizer na petição inicial dele. Então, consequentemente, eu quero a inépcia da inicial. Eu quero que, antes de você analisar o mérito, você retire dele até a possibilidade de discutir os pedidos em si. Bom, enfim. Gente, todos nós já vimos contestações aqui, né? Mas vamos aqui dar uma olhadinha. O que teríamos na contestação? Teríamos lá o endereçamento para a vara do trabalho em que a ação está, mesmo se o local for incompetente, gente, imagina que você sabe que o local é incompetente. Uma das preliminares é a incompetência territorial. Você mesmo sabendo que o local é incompetente, você tem que endereçar para o local incompetente, tá? No endereçamento não se discute competência, tudo bem? Olha, no endereçamento não se discute competência. Por quê, Rafa? Porque no endereçamento você só está encaminhando para o local em que o processo existe. Não dá para você encaminhar a tua contestação para o local que nem sabe que tem um processo em outra localidade, tá? Então, se você sabe que o local correto é, enfim, Bahia, você tem que endereçar mesmo assim para João Pessoa, Paraíba. Tá? Por quê, Rafael? Porque no endereçamento não se discute competência. Aí você tem aqui o endereçamento, tem o processo número, a qualificação, né, a contestação aqui, pessoal, bem tranquilo. Aqui, no caso, não é uma contestação de convenção, é uma contestação simples, né, você alega incompetência absoluta, que é, no caso, pode ser que caia, né, uma contribuição, né, na verdade, uma complementação de aposentadoria, que não é de competência da Justiça do Trabalho, você pode alegar essa incompetência material, que é incompetência absoluta, né? Nós podemos também atacar aqui por meio da prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal. Então, tem algumas preliminares que a gente pode atacar. Como eu disse, reitero, antes de discutir o mérito, você pode dizer que o local está errado, dizer que a matéria está errada, certo? Então, você pode alegar várias coisinhas antes de discutir o mérito. Depois você cai para dentro do mérito, né? E no mérito em si, a gente pega e ataca de acordo com o índice remissivo também, né, pessoal? A gente vai pelo índice remissivo. Teve aqui até no finalzinho, tem também a reconvenção. Não foi colocado no começo, mas, enfim, o de sempre, pessoal. O que a gente quer aqui? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja acolhida a preliminar de mérito de incompetência absoluta do juízo, por conta, bem como seja acolhida a prescrição quinquenal para o fim de extinguir com resolução do mérito dos pedidos tais, anteriores a 2013, por conta dos 5 anos, e, por fim, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos e julgado procedente a reconvenção. Então, improcedente os pedidos e procedente os pedidos reconvencionais. Tomar cuidado que eu já vi gente, por conta da reconvenção, pedir a procedência. Cuidado, tá, pessoal? Começa pedindo a improcedência dos pedidos da inicial, depois você pede a procedência do pedido reconvencional. Tá? Tem que fazer com paciência isso daqui. A notificação do reclamante também tem que pedir para apresentar defesa. Olha só que coisa interessante. Esse aqui pontua na prova. Por quê? Porque por você estar fazendo uma reconvenção, a outra pessoa também tem direito de se defender daquilo que você pediu. Por exemplo, na reconvenção, você pode pedir um dano moral aqui. Você pode pedir um dano moral na reconvenção. Então, você foi demitir o cara falou assim, cala a boca, seu sei lá o quê. Então, aí você pode pedir um dano moral. Na reconvenção, você contesta o pedido, né, e faz um pedido de dano moral. Então, você também tem um dano moral aqui na contestação que ficaria dentro da reconvenção. Então, a pessoa tem que se defender daquilo também. Tá?
produção de provas e também a sucumbência, que ela se envolve com o caso concreto, gente. Então, mais uma vez, lembrando, né, de coisas básicas que não podem faltar nem a pau nas nossas peças, né? Então, você tem aqui na contestação o indeferimento prejudicial de mérito, o mérito, a reconvenção, a sucumbência e o valor da causa, se tiver a reconvenção, tá, gente? E lembrando que na reconvenção é alguma coisa que está envolvido com a reclamação, trabalhista em si. Se o cara fez uma reclamação trabalhista porque você veio demiti-lo, só que na hora da demissão ele te xingou tudo, falando que você era sei lá o quê, então você também pode pedir um dano moral dentro da reconvenção, tá? Porque é um pedido dentro da contestação. Rafael, e se eu não fizer isso daí? E se eu não fizer? Imagine que você seja um empregador e você não fez na reconvenção um pedido de dano moral. Você pode fazer depois? Pode, porque a reconvenção, ela só é alguma coisa para adiantar os processos, mas ela pode ser também, às vezes, se você não fizer a reconvenção, nada impede de você ter um processo autônomo. Você faz um outro processo depois. Simplesmente você faz um outro processo. Gente, quando é feita a sentença, então depois de tudo isso aqui, nós temos a sentença, né? Bom, a sentença foi dada. Então, olha só. Então, nós tivemos aqui a reclamação trabalhista, tivemos a audiência, tivemos a contestação e agora realmente chegou o momento da sentença, tá? Aí a sentença foi dada, né? Enfim, e agora vamos ver. A sentença foi dada. Ó, Joaquim propôs reclamação trabalhista contra a Pizza Quero Mais, pleiteando a reintegração no emprego, em razão de ter sido demitido no segundo dia após sua eleição como dirigente sindical. A empresa contestou o feito, alegando que o empregado não teria estabilidade em razão de que o sindicato não comunicou sua eleição. Aqui é até direito material, né? Alega ainda que o empregado foi demitido por justa causa após inquérito judicial para proporção conta grave. A decisão julgou a ação procedente, sob a argumentação de que não haveria necessidade de comunicação do sindicato, já que a eleição ficou comprovada. Na condição de advogado da empresa, promova a medida judicial cabível para sanar o vício da decisão. Gente, aqui, o que acontece? Aqui tem uma mistureira de coisas. Então, isso aqui é o seguinte, vamos ler com calma. Mas se tem uma mistureira de coisas, né? O que eu vou fazer para sanar o problema na decisão? Assim, tudo bem, eu posso reformar a decisão, né, por meio do recurso ordinário, mas eu também posso fazer um embargo de declaração. Olha só, o cara fez uma reclamação trabalhista pedindo a reintegração. A empresa contestou, alegando que o empregado não teria estabilidade. Por quê? Em razão de que o sindicato não comunicou sua eleição. Alegou ainda que o empregado foi demitido por justa causa após o inquérito. A decisão julgou procedente a ação, ou seja, ela determinou a reintegração, sob a argumentação de que não haveria necessidade da comunicação do sindicato, já que a eleição ficou comprovada. Bom, gente, o fato da eleição ter ficado comprovada, ele acabou não se manifestando sobre a comunicação, né? Então, tipo assim, não haveria necessidade da comunicação do sindicato, já que a eleição ficou comprovada. Tá, mas tá confuso, por quê? Porque ele não deixou claro tudo o que eu deveria saber no presente caso. Eu posso fazer um RO direto lá para o TRT e dizer que o juiz está errado, certo? Eu posso fazer um RO. Tá? Só que aqui, né, só para a gente passar por todas as peças, no embargo de declaração você poderia sanar esse vício na decisão. Falar ao juiz, está contraditório o que você está dizendo aqui, né? Então eu gostaria que você sanasse isso. Então você opõe o embargo de declaração. Tá? É uma peça mais simples, tá? Mas você pode simplesmente opor os embargos de declaração, que é uma peça que o próprio juiz em si, ele vai julgar. Tá? Então, os recursos, geralmente, você se opõe à decisão por meio de outrem, por isso que é interpor. O embargo de declaração, não. O embargo de declaração, por ser algo que você opõe, então a própria pessoa que deu a decisão, que ela vai resolver o caso. Tá? A própria pessoa que deu a decisão, que ela vai resolver. Você fala, juiz, eu não entendi o que você falou, então por isso que eu estou aqui, para resolver o caso. Tá? Então, nós vamos chegar nas peças, às vezes, mais interessantes, né? Mas, enfim, estamos só passando pela linha do tempo do processo. Tá? Então, aqui você poderia fazer embargo de declaração ao juízo que deu a decisão, processo número tal, você preenche aqui, né? Coloca a pessoa, que ela já está qualificada,
o artigo do embargo de declaração, né, e os motivos pelos quais você gostaria que o juiz deixasse claro aquilo que você não entendeu. A sentença julgou procedente o pedido formulado pelo reclamante, condenando ao pagamento de tanto, ademais autorizou a dedução das quantias. Né, e aí você mostra a contradição. Tá? Requer o que você bem entende, que é a reforma da decisão, na verdade, que o juiz altere, que você altere para dentro daquilo que está previsto na lei. Fala, juiz, ó, você foi confuso aqui ao mostrar o que a gente queria e eu gostaria que você deixasse claro para eu não ter que fazer embargo, para eu não ter que fazer um recurso ordinário. Bom, depois que foi feito, pessoal, depois que foi dada a decisão aqui, né, nós já fizemos algumas questões sobre embargo de declaração também. Depois que foi dada a sentença, a decisão, se ninguém fazer embargo de declaração, aí a gente pode fazer, né, o recurso ordinário. Tá? Então, aqui, ó, né, começa a ficar tranquilo também. O juiz, ele deu uma decisão, então você pode fazer embargo de declaração. Embargo de declaração, ele interrompe o prazo para os recursos. Mas, às vezes, você faz o recurso ordinário. O RO para o TRT, você faz o RO para o TRT. E aí, o que você coloca nesse RO aqui? O que tem que ter no RO? O RO é o seguinte, você endereça o RO para o juiz, né, você vai ter uma folha aqui, mais as razões. E aí você quer que o juiz encaminhe tudo isso aqui, você quer que o juiz pegue tudo isso e encaminhe para, né, o TRT. Esse é o teu pedido aqui. Fala, juiz, ó, quero que você encaminhe lá para o TRT as razões do recurso. Então você coloca aqui, recebe, juiz, processe e encaminhe as respectivas razões. Você encaminha para o TRT e lá tem o pedido que você faz para o TRT. Você falou, juiz, o TRT, eu gostaria que você conhecesse e desse provimento no recurso para reformar a decisão de primeira instância. É o que você quer aqui. É interessante que na primeira folha dos recursos, você vai colocar também os pressupostos de admissibilidade. O que é isso aqui? É aquilo de interesse da parte, né? Capacidade e legitimidade da parte, que são os pressupostos intrínsecos. E também você tem os extrínsecos. Os extrínsecos aqui você tem o depósito recursal, as custas processuais, a regularidade de representação e também a tempestividade, que é o prazo de 8 dias. Né? São os pressupostos de admissibilidade. Então, eu tenho que fazer o endereçamento para o juiz, o processo número e a qualificação, e fazer isso daqui com os verbos respectivos. É o que tem que ter no meu RO, não pode faltar. Né? E aí depois eu tenho as respectivas razões. Aí aqui eu coloco, né, egrégio, Tribunal Geral do Trabalho, recorrente e recorrido, colém da Câmara, ímpetos dos julgadores, né, e a respeitável sentença que merece ser reformada. E ela conhece, dá provimento com a consequente reforma. Tá? Então você coloca no seu RO. E aí, gente, quando cai no RO é bem tranquilo, porque na sentença costuma ter todos os pontinhos que você tem que atacar. Então lá tem vários pontinhos, você tem que atacar todos eles. E aí você vai ir e se insurgir, na verdade, em um por um. Tá? Então, como que nós faríamos, né, o nosso recurso ordinário? Nós temos um problema, que é uma sentença, e aí a gente vai ter que atacar. Né? Vamos dar uma olhadinha num caso de recurso ordinário. Num caso de recurso ordinário, alegando dificuldades setoriais do mercado, determinada empresa afixou comunicado no quadro de avisos, no qual informou a redução do salário de todos os empregados em 20%, situação que perdurou por 2 anos. Após tal período, demitiu número representativo de empregados, promovendo o pagamento das verbas rescisórias, tendo como base o salário já reduzido. Bom, sentindo-se prejudicado, Chaves, ex-empregado, promoveu reclamatória trabalhista. Então, agora sim tem a reclamação trabalhista aqui, postulando a diferença de todo o período de redução. A ação foi julgada improcedente. Olha só, realmente a pessoa perdeu, né? A ação foi julgada improcedente, então acabou. Em primeiro grau. Ah, beleza, então pode ser que suba para o TRT. Sob o fundamento de que, de fato, a crise que abalara aquele setor era pública e notória, o que legitimara a ação da empresa já narrada. Como advogado de Chaves, adota a medida judicial cabível. A sentença não contém vícios. Então, pessoal, se a sentença tivesse vícios, né, você poderia fazer embargo de declaração para sanar os vícios, e se não fosse possível, você faria depois
o seu RO. Igual aqui atrás a gente comentou sobre isso, né? Para sanar vício da decisão, embargo de declaração. Né? E aí, depois você poderia fazer um RO. Agora, nesse caso aqui, você já pega e já faz o seu RO, seu recurso ordinário. Tá, pessoal? O exemplo, o modelinho dele é sempre o mesmo, basicão. Tá? A gente não pode esquecer como é que é a estrutura do recurso ordinário. Né? Vamos ver, vou colocar aqui. Pronto, peguei um aqui. Ao douto juízo de tal localidade. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara do trabalho, da 90ª vara do trabalho de Teresina, Piauí. Aí eu coloco processo número, né? Processo número, a qualificação, né? O artigo, interpor recurso ordinário, em razão do inconformismo com a sentença tal. O presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Aqui, gente, o intrínseco e extrínseco está bem tranquilo, mas tem que tomar cuidado, por quê? Porque, às vezes, o problema ele pode nos trazer relação de necessidade da garantia do juízo. Então, você tem que comprovar que o presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos do recurso e extrínsecos. Aí você coloca quais sejam o depósito recursal foi devidamente garantido e as custas de 2% do valor da condenação também foram preparadas. Pronto, aí você deixou bem claro que você colocou os pressupostos de admissibilidade. Por isso que sempre eu deixo, sempre comento com vocês, que é importante a gente decorar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, tá? Ó, aqui já a pessoa acaba colocando, né? Requer a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, bem como do depósito recursal. Por fim, requer o conhecimento e remessa dos autos para o TRT competente, né? O conhecimento e remessa, né? Eu não gosto dessa palavra aqui, eu acho que o ideal é colocar o recebimento e processamento e a respectiva remessa, tá? E a notificação para apresentar contra-razões. Então, nesses termos, perde, espera, filamento, local e data de guarda meu número. E aí, aqui, né, nós temos o egrégio TRT, razões do recurso ordinário, recorrente, recorrido, processo número, vara de origem, egrégio tribunal, ímpetos julgadores, eminentes desembargadores. Aí você tem dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Aí, gente, aí é o recurso em si. Né, você vai comprovar, né, problemas, né, que você acaba encontrando na hora. Enfim, cerceamento de defesa, enfim, inépcia da inicial que pode ter tido, né, impossibilidade de ouvir uma testemunha, coisa nesse sentido, né, enfim, não deixou ouvir uma testemunha. Aí do mérito propriamente dito, né, aí você ataca, né, o intervalo entre a jornada, hora extra, você ataca tudo aquilo que realmente é interessante para que você venha a vencer a causa. Né? E, por fim, você, enfim, faz o fechamento. Né? Requer, seja o presente recurso admitido, né, conhecido, para, em preliminar, ser declarada a nulidade da sentença ou acolhida a inépcia do pedido das horas extras, tal. E no mérito da causa, seja dado provimento para a reforma da sentença. Então, isso aqui é muito importante, né? Provimento para a reforma da sentença. Isso aqui pontua bastante, né, pessoal? Não pode faltar nem a pau isso daqui. Aí é o seguinte, né? Então, o que nós teríamos que colocar no RO? Então, você tem lá uma decisão, né? E aí você vai fazer o seu recurso. Aí você vai fazer o endereçamento. O endereçamento é para o juiz da decisão, o processo número, e aí você vai colocar a qualificação. A qualificação, o número do artigo, né? Aí você vai colocar aqui os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos estão presentes, certo? Aí você quer, né, que o recurso seja recebido, processado e encaminhado para o TRT respectivo e que a parte seja notificada para apresentar contra-razões. Aí na outra folha, você coloca egrégio Tribunal Regional do Trabalho,
razões do recurso ordinário, recorrente recorrido, processo número, aí você coloca colenda turma e ínclitos julgadores, e aí você começa a escrever. Aí você já pode falar aqui das preliminares, pode falar do mérito, ou se você quiser, nem divide, pessoal, não precisa dividir também, você pode simplesmente colocar o nome dos tópicos e, ao final, pedir o conhecimento, o provimento do recurso com a consequente reforma. Isso aqui é o recurso ordinário, né? Então, isso aqui é quando você faz, né, quando o juiz deu a sentença e você faz RO para cima, para o TRT. Lembrando também que se começar no TRT, né, um mandado de segurança, uma ação rescisória ou um dissídio coletivo, se começar no TRT, também cabe RO para o TST, né? Seria uma sacanagem perguntar isso daqui. Talvez em questão possa perguntar, e tranquilamente pode perguntar, mas para endereçamento acho que não. Mas aí você tem que tomar cuidado, que você tem que endereçar para o desembargador-presidente do TRT e depois para o ministro do TST, né? Então, para encaminhar para o TST, certo? Agora, e se fosse um recurso de revista? Gente, se fosse um recurso de revista, né, o que acontece? O juiz deu uma decisão aqui, você faz um RO. Aí você está no TRT, aí você tem que subir para o TST. Aí você vai fazer por meio de recurso de revista para o TST. O recurso de revista, pessoal, é a mesma coisa do RO. Só que acontece, você tem aqui as duas folhas, né? O que você vai acrescentar? Você vai acrescentar 2 parágrafos. O parágrafo da transcendência da matéria e o parágrafo do pré-questionamento. Eu nunca lembro da transcendência da matéria. O pré-questionamento é a súmula 297 do TST e a transcendência da matéria, não lembro, acho que é artigo 895, não sei. Se alguém puder me falar. Isso aqui é o que ficaria mais tranquilo, né? Gente, sobre o recurso ordinário, o que acontece? O reclamado, no caso a empresa, ela tem que fazer depósito e tem que pagar as custas, né? Aqui é importante, nós falamos sobre requisitos objetivos, né? Sobre requisitos objetivos. E às vezes realmente fica escrito aqui no problema que a sua empresa é uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, né? Então, às vezes está escrito que é um empregador doméstico. Então, aí é interessante você falar, você deixar claro que nos pressupostos extrínsecos o depósito foi juntado pela metade, conforme estabelece o artigo tal da CLT, 899 da CLT, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Por quê? Porque aí é uma informação importante no problema que provavelmente vai ser cobrada na sua prova, né? Aí sim é uma informação importante do seu problema que pode vir a ser cobrada na sua prova, tá? Então, isso aqui sim. E talvez também você vai fazer um RO pelo reclamante, né? E o reclamante, ele chegou a ganhar alguma coisa. Então, ele fez 10 pedidos e ganhou 1. Ele perdeu 9. Você vai fazer RO por ele? Vai. Mas você não vai pagar custa. Por quê? Porque o reclamante só paga custa quando ele perde todos os pedidos. Ele só paga custa quando ele perde todos os pedidos. Tá? Então, aqui, gente, isso aqui é importante. Nesse caso, ou às vezes também é uma massa falida, uma empresa de recuperação judicial, aí você vai comprovar, né, que não precisa garantir o juízo por conta de que a súmula tal estabelece, o artigo tal estabelece. Tá? Então, essa seria a ideia essa aqui seria a ideia de um detalhe, né? Um detalhe dentro do recurso, para tomar cuidado, que pode pontuar isso aqui pode vir a pontuar. Tá? Bom, maravilha. Aí isso no RO, no RR, tomar cuidado que às vezes diz lá no problema que o TRT confirmou a decisão de primeira instância. E aí é a tua vez de fazer o que tem que ser feito. Aí cabe recurso de revista, né? Então, olha só, os casinhos de recurso de revista. Na verdade, vamos assim, né? Vamos acabar primeiro aqui a lógica, né? Então, eu vim aqui no recurso de revista, mas vamos voltar para o RO para acabar, né? O RO. Então, olha só. Então, juiz, TRT, né? Eu faço aqui um RO para cá. Sim, daqui para cá é um recurso de revista, tá? Mas aqui, gente, ainda pode ser que o RO ele tenha sido feito por uma parte e é a sua vez de se manifestar. Então, aí cabe contra-razões do recurso ordinário. A contra-razão é porque a outra parte já se manifestou, aí ela fez o RO dela e você não fez. Na verdade, você ganhou e agora você tem que manter a decisão de primeira instância, tá? Então, quando você tem que manter a decisão de primeira instância, aí você tem que fazer uma contra-razão, tá? Uma contra-razão. É assim que você pede para manter a decisão. Vamos ver aqui, ó. Caiu uma vez na prova da OAB, uma contra-razão. Nada impede de ser cobrado de novo, né? Mas, enfim.
Ó, vou ler esse pedacinho, depois eu pego outro pedacinho, ó. Então, vamos lá. Ó, Renato, ingrato, trabalhou como motorista para o restaurante tal, tendo sempre recebido o salário de R$ 1.600. Diariamente dirigia seu veículo com as refeições solicitadas pelos clientes, as quais eram entregues por um ajudante. Foi dispensado imotivadamente após 2 anos de serviço. Ajuizou reclamação trabalhista distribuída na 99ª Vara do Trabalho, pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso estipulado para os funcionários em bares e restaurantes, conforme a convenção coletiva firmada pelos sindicatos dos bares e restaurantes com o sindicato dos garçons e ajudantes, ambos do estado do Piauí. Pleiteou o pagamento extraordinário pelo tempo de duração da viagem, de ida e volta, pois ficava com o carro da empresa que dirigia e que ficava sob sua guarda. Alegou que de sua residência para o local de trabalho havia apenas 3 linhas diretas de ônibus, com tarifa modal em cada horário, sendo o transporte insuficiente. Pleiteou um salário in natura pelo uso de veículo do empregador, o qual ficava com o Renato ao longo da semana útil, devendo deixá-lo na garagem do empregador durante o fim de semana, bem como nas férias. Então, vamos lá. Pleiteou ainda a integração de diárias para viagem, recebida no valor de R$ 400 por cada viagem ocorrida, né? Relatando que ao longo do contrato viajou a serviço por 3 ocasiões, enfim, em diferentes meses. Pleiteou a diferença salarial decorrente de um monte de coisa aqui. Na audiência, após a apresentação da defesa e com documentos, gente, então após a apresentação da defesa, é porque realmente alguém já contestou. Foram dispensados os depoimentos pessoais. Tá? Enfim, a parte autora declarou não ter outras provas, a parte ré requereu oitiva de testemunha, a qual foi indeferida pelo juiz. Testemunha indeferida, você tem que pensar a respeito, né? Gerando o inconformismo da parte ré, registrado em ato de audiência. 10 dias após o encerramento normal da audiência, o juiz prolatou sentença de improcedência total dos pedidos. Então, o juiz prolatou sentença de improcedência total dos pedidos. O que é improcedência? O reclamante perdeu. Com custas fixadas em R$ 500. Inconformado, Renato, no caso o reclamante, 15 dias após haver sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou a medida jurídica cabível para tentar revertê-la sem juntar qualquer documento. Você foi notificado como advogado da empresa para apresentar a peça prática profissional em nome do seu cliente. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o quê? Se o reclamante ele perdeu, foi totalmente improcedente, então, ó, o reclamante perdeu, você tem aqui o reclamado, né? O pedido foi julgado improcedente. Esse cara aqui, ele fez RO. Você tem que fazer o quê? Contra razões do recurso ordinário, tá? Então, isso aqui só caiu uma vez na prova da OAB, as contrarrazões do recurso ordinário, tá? As contrarrazões do recurso ordinário. Gente, isso aqui é o fundamento, né? Aí você teria que encontrar cada um desses pedaços, um dos motivos pelos quais o juiz estava certo. Então, o juiz está certo nisso, o recurso está intempestivo porque foi feito em 15 dias e o prazo é de 8 dias para os recursos no processo de trabalho, então você tem a intempestividade do recurso. Então, nas contrarrazões, você vai fazer o quê nas contrarrazões? Nas contrarrazões, você vai pedir para manter a decisão do juiz. Gente, as contrarrazões também a estrutura é igual do recurso ordinário, só que o artigo muda, né? Ao invés de ser 8, 9 alguma coisa, é o artigo 900. Tá? Então, nas contrarrazões, a gente tem uma mudança, né, dos fundamentos. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas contrarrazões. Você endereça ao juízo, né? Coloca o processo número e coloca o nome do seu cliente. Mais uma vez, colocou o nome do seu cliente aqui, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista, que ele imóvel face da empregadora. Né? Aí você, com fulcro no artigo tal, vem a presença, deve ser apresentar contra-razão do RO. O que faz, na melhor forma de direito, requerendo que sejam inclusas aos autos e remetidas à instância superior, para que o recurso interposto pelo recorrente seja improvido. Na verdade, aqui você, enfim, você escreve o que aqui? Você coloca excelentíssimo servidor juiz, processo número, empresa vem
apresentar contrarrazões, né, com o fim de que o outro recurso não seja conhecido e nem provido, tá? Então, você não quer que o outro recurso nem seja conhecido nem seja provido. Você não quer que ele seja conhecido, por quê? Porque os pressupostos de admissibilidade não foram respeitados, então você não quer nem que o TST ou o TRT conheça do recurso, tá? E improvido é porque você não quer que ele seja dado provimento, ou seja, você quer que a decisão seja mantida. Então, você pode colocar a frase, pessoal, que você bem entende, mas lembre-se, o ideal é você o quê? Rebater aqueles dois verbos que estão no final do RO, que é o quê? É o conhece da provimento com a consequente reforma. Então, você faz o quê? Você pede para que requer que a juntada das respectivas das respectivas contrarrazões para fins de demonstrar que o recurso não deve ser conhecido e nem provido e a sentença deve ser mantida. Pronto, você está falando certinho o que tem que ter na sua contrarrazão. Aí você tem, né, mais uma vez, regrede de tribunal, né, contrarrazão do RO, recorrente e recorrido. Aqui tem que tomar cuidado para você não errar, né? Porque o recorrente é a outra pessoa e você é um, né? Então, quem faz contrarrazão é o recorrido, né? Quem faz contrarrazão é o recorrido. A origem, processo número. Aí a frase aqui, né, que você enche linguiça. Enfim, aí você vai alegando, né, o que você tem para alegar, dos pressupostos de admissibilidade. O recurso, enfim, não preenche todos os pressupostos de admissibilidade. Você pode falar os extrínsecos, né, porque não está dentro do tempo legal. Tá? Aí você pode colocar a data, mostrando a intempestividade, o motivo pelo qual não está dentro do prazo de 8 dias. Cerceamento de defesa, podia ter deixado ouvir uma testemunha sim, e é direito de alguém ouvir testemunha e tal, então o juiz não cerceou a defesa de ninguém. Você pode falar assim, na verdade, que o juiz não cerceou a defesa de ninguém, né? Que houve prescrição sim, enfim, você vai pedir para manter a decisão do juiz, né? Porque essa é a ideia. Diante do exposto, requer que não seja conhecido o presente apelo, ou seja, ó, mais uma vez, ó, não seja conhecido aqui agora. Por quê? Porque quando você faz RO, você quer o conhecimento. Aqui que é não conhecimento, tá? Mas se for conhecido, que no mérito seja negado o provimento. Olha só. Então, se conhecer, que se negue provimento. Certo? Por que você pede no RO? No RO você pede o quê? O conhecimento e provimento. O que você faz nas contrarrazões? Você pede para que não conheça. Por quê? Porque os pressupostos de admissibilidade não estão presentes. Mas se vier a ser conhecido, que não dê provimento ao presente recurso, tendo em vista que os motivos acima estão de acordo com a lei de uma justiça. Pronto, você comprova que realmente o recurso ele não deve ser provido, certo? Então, gente, visualizar, tipo, tentar imaginar o que tem no problema é interessante, tá? Tentar imaginar o que tem no problema aqui é interessante para a gente conseguir realmente fazer essas contrarrazões, porque não são difíceis as contrarrazões, né? Aí, gente, então você tem lá o RO, né? Você tem o recurso ordinário, e aí do recurso ordinário você... Opa, desculpa. Você tem o juiz, aí você tem o RO, né, que você faz ali para o TRT, os verbos são importantes. Aí a outra parte faz contrarrazões ao RO. Beleza, tranquilo, tá? Maravilha. Beleza. Só que às vezes, pessoal, foi feito o RO e o problema diz que você quer afastar a sucumbência. Então, às vezes, o que acontece? Nós fizemos um problema desse ontem à noite, né? O que acontece? Vai estar escrito no problema o quê? Na verdade, eu vou jogar o problema aqui de novo, né? Eu sei que nós fizemos ontem, mas eu vou jogá-lo aqui de novo, só para vocês verem como é que fica escrito. É a forma, né, da linha de raciocínio. Contra razões, nós vimos o que acontece, né? Você quer manter a decisão. E aqui? Aqui é o seguinte. Vamos lá. O empregador, ao comparecer pessoalmente sem advogado na audiência de uma ação em que era cobrado o pagamento adicional de insalubridade, então ele foi pessoalmente sem advogado, né? Em grau máximo, enfim, ele foi condenado, foi cobrado, né, uma reclamação trabalhista de insalubridade em grau máximo, sobre o salário efetivamente pago, né, ao empregado. Então, salário efetivamente pago não é o salário mínimo. E o empregador, aduz simplesmente nada a dever ao empregado. Então, ele não impugnou especificamente cada um dos pedidos. E encerrada a instrução, sem produção de outras provas, sob alegação de falta de contestação específica dos fatos,
e profira a sentença de acolhimento do pedido, com condenação do empregador ao pagamento da adicional de insalubridade em grau máximo, calculado, porém, sobre o salário mínimo. Então, ele foi condenado, né, ele perdeu, mas é para pagar a insalubridade no grau mínimo. Na verdade, sim, no grau máximo, só que em cima do salário mínimo, não do salário base. O empregador intimado a sentença, embora com ela não concorde, aqui, ó, não concordou, ele não impugna. Se ele não concordou, ele podia ter feito RO, mas ele não fez RO, tá? Ele não impugnou. O empregado, por sua vez, oferece recurso ordinário. Então, o empregado fez RO, postulando a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário que efetivamente recebia. Ou seja, o empregado insiste em querer receber sobre o salário base. Como advogado contratado pelo empregador, no momento em que recebida a intimação para oferecer sua resposta, a resposta seria contra razões, gente. Só que, veja bem, você vai pedir contra razões do que você perdeu, né? Enfim, você até poderia pedir aqui contra razão, falar assim, que seja mantido, então, no grau mínimo, né, no salário mínimo, né, a condenação. Beleza, você poderia falar isso aqui. Mas aqui está pedindo para você o quê? Tomar a medida cabível com vistas a afastar a sucumbência. Por isso que é importante a gente visualizar a sucumbência. Quando eu falo aqui na expressão reclamação trabalhista, tem que ter a palavra sucumbência para você lembrar disso, né? Então, se no problema está escrito que você quer afastar a sucumbência, então você não quer manter a decisão do juiz, porque na decisão do juiz estava escrito que você iria ter que pagar a insalubridade sobre o grau mínimo. Desculpa, a insalubridade sobre o grau máximo em cima do salário mínimo. Tá certo. É assim que está previsto na lei mesmo. Mas se você quer afastar a sucumbência, então o que acontece? Você tinha que ter feito RO. Como no problema está escrito que não foi feito RO, e você foi intimado depois que o cara fez o RO dele, então é recurso adesivo. Tá? Então aqui é o recurso ordinário adesivo. Por quê? Porque você foi intimado a decisão. Olha só, as duas partes podiam ter feito RO. Só que o empregador não fez RO. Aí essa parte fez RO, e ele foi intimado para fazer o quê? Contra razões do RO. Só que acontece que está escrito no problema que ele quer afastar a sucumbência. Então, ele não quer manter a decisão do juiz, ele não quer manter. Manter, ele não quer manter, ele não tem interesse algum em manter, não tem interesse em manter. Tá? Então, o que cabe? Né? Cabe recurso ordinário, né, interposto adesivamente. O que cabe? Tá? Esse o cabimento do recurso. Bom, e aí, gente, o recurso ordinário adesivo, a estrutura dele é idêntica ao do recurso ordinário normal. Tá? Por quê? Porque é um recurso ordinário normal. Tá? É um recurso normal. O que vai mudar? Na verdade, nós... nós vamos só acrescentar, né, mais uma vez, o CPC. Né? E aí, consequentemente, se acrescenta o CPC, você também acrescenta o dispositivo, né, artigo 769 da CLT. Né? O 769 que junta as duas coisas. Então, o que você faz? Lá no seu RO, no seu próprio RO, você pode colocar, pessoal, debaixo do teu RO, você pega e coloca essas coisinhas aqui, ó, né? Coloca a súmula 283 do TST e o artigo 997, parágrafo 2º do CPC. E o 769 da CLT, que também é sempre o básico, tem que ter. Tá? Gente, o recurso ordinário adesivo, ele é um recurso ordinário como qualquer um, então tem depósito recursal, tem custas processuais, tá? Tem que respeitar o prazo, enfim, de 8 dias também, tá? Todos os recursos do processo de trabalho têm um prazo de 8 dias, tá? Então, é um recurso ordinário como qualquer outro. É um recurso ordinário como qualquer outro, tá bem? Enfim, gente, aí é o seguinte, eu não sei se vão cobrar esse recurso ordinário adesivo, mas se cobrar, você vai lá no teu recurso ordinário, você acrescentou essas informações aí, né? Que é o básico. A ideia é você não ficar com medo, a ideia é você lembrar que sempre tem uma estruturinha. Coisas que têm muita diferença, né? Na verdade, hoje, eu acabei que, imaginei, eu corri aqui pensando que era tempo de ver tudo. Não deu tempo. Né? Se eu soubesse que não ia dar tempo, eu não teria ido tão rápido para fazer em 2 dias, né? Para ver todas as partes aqui. Acabou que ficou bem corrido, mas, enfim, o que nós vimos hoje? Né? Eu comentei com vocês,
que a petição inicial pode ser feita tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Nós não chegamos a ler uma ação de consignação e pagamento, mas, pessoal, existe o artigo da ação de consignação e pagamento, e eu falei para você colocar o artigo 477 lá, para você antecipar, talvez, o pagamento, tá? Mas na própria ação de consignação e pagamento, assim como eu li com vocês os artigos da exceção de incompetência, né, e da exceção de suspeição, assim como está no CPC, também está na ação de consignação e pagamento. A mesma coisa acontece com a ação rescisória, tá? A gente não viu a ação rescisória hoje, nós vimos ontem, mas eu quero amanhã tentar agora fazer as peças, mostrar as peças de execução amanhã, que vai dar tempo de mostrar, a gente mostra mais pausadamente as peças de execução, e eu acabo mostrando alguma outra aqui com mais detalhe, né, que no caso, por exemplo, mandado de segurança hoje também, eu passei bem por cima, né, mas eu acabo mostrando com mais detalhe de novo a ação de consignação e pagamento, a ação rescisória, né, e eventual mandado de segurança também, ou alguma outra coisa que acabou passando muito rápido. Mas, enfim, a reclamação trabalhista é feita, que é uma petição inicial pelo empregado, pelo empregador. Depois nós visualizamos em que antes de chegar no momento da reclamação trabalhista aqui, na verdade não já chegar na reclamação trabalhista, né, mas antes de chegar na contestação, você pode sim ter algumas coisas que aconteceram no curso do processo que não são atacáveis de maneira imediata, né? Não cabe recurso ordinário de maneira imediata no meio do rolê, né? Então você pode fazer o mandado de segurança de coisas que acontecem aqui no meio. Tá? Mas antes de chegar na audiência, também posso alegar uma exceção de suspeição, uma exceção de impedimento, uma exceção de incompetência, né? Nada impede de vir a ser alegado isso daqui. Aqui eu acho que tem uma exceção, né? O médico entrou com reclamação trabalhista, mas o hospital percebeu que o médico e o juiz eram amigos pessoais. Então, exceção de suspeição. É possível alegar. O médico, sai fora. Se você não sai fora, apresente sua defesa aí. Né? E também tem incompetência territorial, que eu acabei comentando com vocês. Você pode alegar também exceção de incompetência territorial, tá? Enfim, a localidade e tudo mais. Falando sobre a liminar, né? Para você atacar uma liminar por meio de mandado de segurança, que é uma petição inicial, você bate a petição inicial lá no TRT, né? Enfim, se você perder, RO para o TST, tá? Gente, em todo caso, não cabe recurso imediato das decisões interlocutórias. Você pode fazer RO no final e depois atacar. Tem um caso que cabe, que é quando o juiz acolhe aquela exceção de incompetência territorial, mas tem que ser o acolhimento de uma exceção de competência territorial de TRTs diferentes, tá? Enfim, mandado de segurança aqui, TRT, aí a estrutura do mandado de segurança, o que você tem que fazer? Você tem que endereçar para o TRT, né, o excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da tal região, qualificação, José da Silva, profissão, blá, 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 vem impetrar o mandado de segurança com fundamento nesses dispositivos legais aqui, em face da autoridade coatora, o ato da autoridade coatora, no processo número tal, que fez com que fosse exigida a antecipação de perícia, do valor da perícia no presente processo, que foi movido a favor ou contra a empresa tal, ou, enfim, contra o empregado tal. Bom, e aí você mostra qual que é o ato, aí na própria lei está escrito, né, o que você tem que pedir no mandado de segurança. Bom, aí, enfim, nós vimos aqui um casinho, né, de outro processo aí, no caso embaixo de declaração também, que você tem. Na verdade, embaixo de declaração não, na verdade eu não lembro que problema que é esse daqui. Tá? Não lembro que problema que foi esse aqui exatamente. Mas, tá, eu acho que é um inquérito judicial de apuração de falta grave, né, que seria uma petição inicial também. Uma petição inicial também. O inquérito judicial tem ação de concessão de pagamento, tem as exceções de competência, depois a gente cai na contestação, tem deferimento da inicial, improcedência, produção de provas, né, impugnação da contestação especificamente em cada um dos pedidos, e a reconvenção que você pode fazer aqui. Né? A reconvenção pode ser, por exemplo, um dano moral, ou receber de volta um valor que você tinha antecipado para outra parte, né, que passou do valor da compensação. Né? Às vezes você empresta um dinheiro e você pode compensar todo o dinheiro na contestação. Mas se você emprestou um dinheiro muito mais alto do que aquilo que foi pleiteado pela outra parte, você pode fazer uma reconvenção, né, sobre o caso concreto. Bom, enfim, você pode alegar o indeferimento inicial, então, prejudiciais de mérito, né? Na contestação, importante, pessoal, sempre antes de dormir, lembrar do que tem que ter na contestação e depois olhar no outro dia o post-it, né? O que tem no post-itzinho, né? O que tem na reclamação trabalhista? Olhar. O que tem na contestação? Olhar. O que tem no RO? Olhar o que tem no RO. Da sentença, né? Se for para você sanar algum vício na decisão, cabe embaixo de declaração. Né? Obscuridade, omissão, contradição ou um manifesto equívoco nos pressupostos de admissibilidade. Tá? Então, para sanar vício na decisão, embaixo da declaração. E aí, para você atacar a decisão mesmo em si, o recurso ordinário, né? Você pode fazer o recurso ordinário. A estrutura dele também, pessoal, sempre tenta colocar na tua cabeça isso aqui antes de dormir. Passa isso aqui pela tua cabeça.
várias vezes, tenta lembrar essas palavrinhas, porque elas são muito importantes, essas palavrinhas aqui. Ajuda você, por exemplo, você viu? Inclusive, saber o que escrever nas contrarrazões. Porque se você está vendo que o RO está pedindo para conhecer e dar provimento, o que você pede nas contrarrazões? Para não conhecer. E se conhecer, negar provimento. Então, é importante conhecer as palavrinhas, né? E aqui, gente, às vezes um caso específico, né? Você está em uma microempresa, empresa de pequeno porte, uma empresa de recuperação judicial, você falar que os pressupostos necessários estão presentes e insta-salientar, é importante frisar o fato de que não foi recolhido ou foi recolhido pela metade por conta da empresa ser assim, ser assado. Não foi recolhido porque é recuperação judicial, massa falida, ou foi recolhido pela metade porque é empregador doméstico. Então, às vezes, isso aqui acaba sendo algo que venha a ser pontuado na prova, justamente porque é algo diferente. Então, é uma coisa falar, putz, não vi isso aqui, mas é algo que tem que ficar esperto para ver sempre, né? Então, vale muito a pena antes de fazer a prova, na verdade, no caso, se cair um recurso, você lê o artigo 899 inteiro, todos os parágrafos, porque talvez você, putz, você lembra que tal empresa não tem que fazer depósito. Aí na estrutura isso aqui acaba pontuando, né? Igual eu comentei com vocês, na ação rescisória, você tem que colocar lá o prazo de 2 anos, decadencial de 2 anos, que tem a súmula 100 e item 5 do TST, e também o artigo 836 da CLT, que diz que o valor é de 20%, né, de você, do valor da condenação para você poder fazer a ação rescisória. São duas coisas que são 2 requisitos extremamente importantes na ação rescisória, 2 coisas diferentes dentro da ação rescisória, né? E tem uma outra coisa importante, na verdade, na ação rescisória tem isso aí de importante, mas, por exemplo, na ação hoje nós não vimos aqui, né, o agravo de instrumento, nem o recurso de revista. Eu acabei aqui jogando a ideia do recurso de revista, mas eu lembrei que eu tinha que falar das contrarrazões ainda, né? E também tinha que falar do recurso ordinário adesivo. Muito embora nós tenhamos visto os dois já de maneira exaustiva, anteontem, ontem também, né, em outra oportunidade, mas é importante frisar novamente. Outra coisa importante, né, que tem que ter é no agravo de instrumento. No agravo de instrumento, o que tem um requisito lá extremamente importante? Agravo de instrumento, juízo de retratação. O que é retratação? É voltar atrás. Então, é muito importante, ou, na verdade, mais um outro requisito é pagamento do depósito recursal pela metade. E também, se você estiver atacando, né, um recurso ordinário que não subiu, na verdade, se você estiver atacando uma decisão do TRT que não deixou o RR subir, você vai falar que não está fazendo o recolhimento por conta, né, de que o agravo do instrumento, quando ele ataca uma decisão que foi contrária às súmulas do TST, não há que se pagar depósito recursal, né? Então, tem uma coisa especial no agravo do instrumento? Tem. O quê? A retratação e esse negócio de não pagar o depósito recursal. Tem uma coisa especial no recurso ordinário? Tem. Que é quando o quê? Quando estiver a depender da pessoa jurídica, não tem que fazer o depósito recursal. Tem uma coisa especial quando é o reclamante, não tem que pagar custa quando ele ganhou pelo menos um pedido. Ele fez 10, perdeu 9, ganhou 1, não tem que pagar custa. Tem uma coisa especial na ação rescisória? Tem. Súmula 100, item 5, e também, que você colocou lá no artigo 966, e também o artigo 836, que também vai comentar sobre a decadência. Então, são coisas especiais. Ah, isso é especial? É uma coisa especial. Tem uma coisa especial na ação de consignação e pagamento? Cara, você vai pedir só para depositar aquilo que o cara, que o empregado, né, não recebeu. Inclusive, até os bens dele também podem ser depositados, né? Vai ter um depositário fiel ali. Fiel, né? Não pode sumir com os bens. E aí, tem alguma coisa especial? Sim, você pode pedir o quê? Pede também para já depositar de imediato a multa do 477. Também você já antecipa, né, uma eventual elevação da sucumbência. Então, dessas ações todas, pessoal, de todas essas logísticas, assim, sempre às vezes tem alguma coisinha especial. Mas o que você faz nessa coisinha especial? Anota na própria descrição da ação. Então, na ação rescisória você coloca, no agravo de instrumento você coloca, no recurso ordinário você coloca, no recurso de revista você coloca. O recurso de revista ele só tem aqueles 2 parágrafos, transcendência e pré-questionamento. Já é bem claro para você colocar já, na verdade, debaixo do artigo do recurso de revista já deve estar escrito bem claro. Né? O agravo de petição vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa. Embargo de execução vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa. Então, sempre tem alguma coisinha a mais para a gente colocar. Aí a gente amanhã vê a parte da execução, né? Hoje acabou, não deu tempo de ver a parte da execução. Acabei que eu falei rápido para cacete, achei que era tempo de ver tudo, mas não deu não. Mas nós vimos bastante, pessoal. A ideia não foi trabalhar o material, o direito material, mas sim nós íamos vendo ali o tempo do processo e ver as peças que são cabíveis. Você tem o documento, na verdade, 1 milhão de documentos aí que os alunos mandaram. Eu tinha mandado no começo do curso também um livro de estrutura de peças, e eu estou nos mandando estrutura de peças. Só que, assim, o que eu
brigo aqui com vocês, né, e reitero, é importante você, além da estrutura de peça, de realmente querer a segurança, de você tentar visualizar e entender o que tem que ter na peça. Porque, tipo assim, endereçamento e qualificação é uma coisa que não tem que você aprender ainda, você já tem que ter aprendido. Tá? Aí você tem o quê? O fechamento. Cada um tem um tipo de fechamento, mas costuma ser nas petições, né, notificação, procedência de pedidos, produção de provas. Né? Aí você tem recurso, quais são as palavras. Né? E aí, depois disso, aí você começa a colocar esses detalhes. Aí você, opa, peraí, essa decisória também quero procedência, mas tem o quê? Tem um detalhe ali da tempestividade e também detalhe do depósito de 20%. Opa, no agravo de instrumento é tudo igual, mas eu tenho que lembrar que aqui, às vezes, não paga depósito por conta disso. Eu tenho que lembrar que... Então, aí começa a pensar em detalhes. Porque se você pensa em detalhe desde o comecinho do curso, pessoal, você não fica em paz. Porque é muito detalhe. É muito detalhe. Tá? Aqui tem alguém falando, Rafael, essa aula eu fiquei mais segura porque eu achei que eu não sabia nada de estruturas, mas eu descobri que sei sim. Exatamente, pessoal, né? Não são o fim do mundo as coisas. Se cai uma exceção de incompetência, o que se cai uma exceção? O que eu faço? Cara, tipo, a coisa mais legal que a gente fez foi assim, pô, vamos ler o artigo 966 do CPC? Vamos, está escrito que você tem que pedir lá. Vamos ler ação de consignação e pagamento? Está escrito que tem que pedir lá. Vamos ler exceção de incompetência? Está escrito que tem que pedir lá. Só que, por azar, né, nós não lemos o que estava escrito no mandado de segurança. Mas amanhã a gente lê. No mandado de segurança, está escrito lá o que você tem que pedir. Está escrito lá, petição inicial. O que eu peço? Isso aqui que você pede. Pede isso aqui. Tá? Então, sempre está escrito, porque a gente tenta pensar uma coisa. As ações que existem, as ações que existem, o que elas são? Elas são baseadas na lei. Nenhuma ação é não prevista na lei. Na verdade, existe uma, né, que é a exceção de pré-executividade, que a gente vai ver amanhã. Mas todas as ações estão previstas na lei. Você tem que pedir aquilo que está previsto na lei. Não é nada do que não está previsto na lei. Então, é assim. Igual a reclamação trabalhista. O que você tem que pedir na reclamação trabalhista? Está escrito lá na ação de reclamação trabalhista que você tem que pedir. Né? Se você tem dúvida, vai no CPC e vê a petição inicial. O que tem que ter numa petição inicial? É fato, fundamento e pedido, gente, sempre. Né? E você tem que realmente dizer o que você quer. Né? Aí tem os detalhes de notificar, produzir provas, né? E tudo mais. Gente, aí amanhã a gente tenta não, né? A gente pega e faz a fase de execução. E é nóis. Um beijo no água. Foco para os ferros, depois de muito estudo. Até Tomorrowland. Até mais, gente.